Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o Gabriel Veloso, conhecido no canal como Goblin Zero. E estamos hoje aqui para falar de Mouse Guard, né? Vocês estão vendo os ratinhos aí em volta. E esses ratinhos aí são importantes porque a gente vai falar hoje, né? Não passam as virtudes, toda a questão do companheirismo e das viagens em busca da comunidade. Comigo está o Goblin 1, ou Jonato Sodré, como sua alcunha, né? Jonato Sodré. Jonathan Sodré. E o ilustre, como comentamos na chamada do vídeo. Você colocou na chamada do vídeo Botei, ilustre, né? botei. Então, Botei. perfeito. Se Deus quiser, Marcos Bolton, ou... salsa. Isso aí. Vulgarmente conhecido como Salsa. Isso aí. Galera, primeiro a gente queria pedir desculpa pra vocês, porque o nosso outro agendamento não foi pro ar, mas você está vendo aí a nossa primeira iniciativa, né, aqui no canal, aqui na página, que é o Papo de Goblin. Hoje a gente vai falar sobre essa belezura aí que está na sua tela, que é o Mouse Guard, ou Mouse Guard, ou em português, como é que ele está traduzido em português? Pequenos Guardiões. Pequenos Guardiões, que foi lançado aqui em quadrinho Pela Conrad, se eu não me engano, não é? pela Conrad, Isso aí. e vai ser lançado aqui em RPG pela nossa querida, nossa parceira aí, a Retropunk. E que, cara, eles vão trazer um jogão. É. Mas aí, antes de entrar já de pé, Marcos, conta pra gente um pouquinho do Mouse Guard, de onde ele veio, como é que ele chegou no RPG. Como é que surgiram os ratinhos? Como é que surgiram os Isso ratinhos? aí. O Mouse Guard, ele é uma graphic novel, né? Um quadrinho que tem uma pegada adulta, mas não é exatamente para adulto. Então o foco dele não é infantil. Não, aí é que tá. Por incrível que pareça, o público que mais gosta de Mouse Guard é o público infantil. Mas isso acontece porque o texto dele não trata a criança como criança. Bacana, isso é Entendeu? muito legal. Entendi. O texto dele é texto de adulto. É. Só que a abordagem da história é muito simples, é muito gostosa de acompanhar, entendeu? E aí ele tem aquela coisa... Sabe que nem Star Wars tentou fazer? Que é tipo enfiar uma politicagem no meio de um negócio que é pra criança? Sim. Sabe? Sim. Pois é, ele fez direito. Entendeu? Sim, é que tem toda a E questão agora da a gente ordem, acabou né? de perder todo o público que gosta de Star Wars, nós alienamos. Não, a gente tá Ou falando... não, né? A galera vai Não, entrar olha no só. vídeo e vai escutar o áudio só pra meter pau no Salsa. Também. E Salsa você pode encontrar ele no Twitch, no Salsa nos seus verdade, jogos, verdade. tá? Ou na página dele que tá aí no link. Então, quem meter pau no Salsa, tá Vai lá. lá. Pode ir lá, à vontade. A gente recomenda até, que ele adora bater boca com as pessoas na Nossa, internet. é uma coisa linda. Entendeu? Acontece toda semana. Fantástico. Mas a abordagem foi muito boa dele, sabe? Porque ele não se prolonga demais naquilo. A trama básica, a trama normal dele, ela é bem clara. Você vê que é uma história... A primeira história é uma história de corrupção, de traição, né? De você ter um povo que está praticamente em estado de guerra civil, ou querendo entrar no estado de guerra Os civil. ratinhos, no caso. Porque o que acontece? O Mouse Guard é uma história de territórios, né? O pessoal encara muito ele como se fosse... então é conto de gato e rato. Não, não é o rato caseiro. Eles são ratos silvestres. Eles vivem numa floresta e você tem vários territórios nessa floresta. E, obviamente, cada um tem o seu governo, o seu estilo de governo diferente. E eles são unificados por essa ideia meio arturiana de que é a guarda. Que a guarda vai unificar os ratos, vai proteger os ratos dos predadores do maiores, ambiente do também. ambiente, exatamente. Né? E então, é lógico que numa situação dessa vai ter sempre aquele que não quer fazer parte daquilo. Sim. Aquele que é do contra. Uhum. Que ele quer criar o dele, ou ele quer que não seja do jeito... Seguir o seu próprio caminho. Exatamente. É o cara que acha que tá fazendo errado, né? O anarquista. Vocês estão muito né? bonzinhos, né? Perfeito, Exatamente. Vocês não estão matando o Doninho o suficiente. Entendeu? né? Então vai ter aquele que ele fala assim, não, é um absurdo a guarda ter o controle de E tudo. o primeiro volume né? trata disso. O primeiro volume é sobre isso, né? Entendi. E também é uma história de lendas, né? Por isso que você tem nessa primeira história já uma lenda sendo apresentada,
que é na forma do Machado Negro. Né? Interessante. Tem várias ilustrações muito bacanas daí. Isso, exatamente. Você se identifica com eles porque eles são muito frágeis nesse ambiente hostil. O Machado Negro, se eu não me engano, é esse que tá no meio aqui embaixo, não é? Ele... É ele que tá na tela, é ele que tá no meio, Aqui, colocando o machado. sim, na imagem pra frente, sim. É isso, Bacana. é ele. Tem essa questão da... quase uma távola, né? Ele se apresentando, apresentando as armas. Essa imagem é essa daqui, do escudo do mestre, inclusive. Essa daqui. Né? É muito, muito legal. Que ele E é realmente ele tem aqui uma no meio. atenção aos detalhes, é quase uma gravura, né? Com O as livro é achuras. muito bem ilustrado. Então, vamos lá. Então, o Mouse Guard ele vai surgir como um quadrinho. Ele surge como um Né? quadrinho no início dos anos 2000, né? Antes dos anos 2010. Uhum. E aí ele pega todo mundo do cenário de quadrinho de surpresa, porque é lógico que quando você está tratando de um espaço independente, né? É muito difícil, é muito concorrido você trazer uma ideia inovadora como essa. Ainda mais que ele tem quase que um pezinho em Conto de Fadas, tá entendendo? Porque justamente fábula, é não uma é? fábula, exatamente, Os para ratos chamar falam, eles- a atenção da criança, né? Uhum. E aí ele ganhou 2 prêmios, Bacana. que foi melhor publicação para crianças e o melhor graphic album. Aliás, uma coisa muito bacana do Mouse Guard já tá na apresentação dele, que é esse formato diferenciado. Sim, formato em quadrado. né? Ele é muito bonito. Já chama atenção. Mostra aí o E corte. né? ele lembra os livros infantis também. Exatamente, aqueles que cabe na você mão da abre criança. e tem uma Interação pop-up ou Exato. alguma coisa. E as artes dele, eles seguem a mesma identidade Esse do é um início ao encadernado, fim, né? É impressionante, é muito bacana. Foi Só esse que veio pro Brasil particionado. Isso, no Brasil ele veio dividido em 4 volumes. E aqui dentro desse você tem, além das histórias desse encadernado, você tem no final uma coisa que pra quem joga o RPG vai ficar alucinado. Que é tem um prólogo também, um epílogo. Tem isso aqui, cara, que são as imagens das cidades Dentro das tocas. dentro da toca, Muito dentro de... bacana. Né? Porque eles têm cidades que são feitas dentro de uma árvore, de né? árvore, Tem. dentro de pedra. Você imagina como né? realmente os ratos silvestres eles se reúnem, não é? Isso. E assim, você adiciona um quê você humaniza, né? Você vê as casas, Uhum. você vê os telhados, você vê como eles se Isso aí. portam, como eles andam, em diversos momentos estão em 2 patas, estão segurando, usando até os polegares opositores, né? Deixa eu Enfim, colocar para aqui tratar pro pessoal. realmente, para dar uma voz pro próprio rato, como se ele fosse você, como se fosse o personagem. chegar algum pertinho aqui. E tá, Isso é galera? mó barato, cara, porque são as profissões dos ratos. Ele desenhou a profissão de cada uma das profissões, as ferramentas que eles usam. Muito bacana mesmo. Isso é de deixar louco qualquer um que gosta de RPG, né? É mesmo. Tem Na outra página acho que tem mais. Deixa eu só comentar aqui, né, que o Também tem problema. Douglas... Fala aí, Douglas. Beleza? Opa. Entrou aqui já falando com a gente, né? Tu na área, se derrubar é pênalti. Derruba não, cara. Derruba não, porque isso aqui tá todo mundo aqui, cara, nervoso pra não dar nada errado. Porque penou pra gente entrar no ar hoje, tá? É verdade. Então seja bem-vindo aí, Douglas. Beleza. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, deixa eu te É. cortar rapidinho aqui. Pode falar aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, solta a pergunta, qualquer curiosidade. Porque a gente está aqui para isso também, você assistindo ao vivo com a gente ou gravado depois, quando o vídeo ficar no ar. Pode soltar a pergunta que a gente vai interagir contigo. A gente está buscando esclarecer mesmo um pouco sobre esse universo do Mouse Guard. E se a gente conseguir, né, que a nossa editora maravilhosa, linda e poderosa, né, faça de separar o áudio. que a Editora gente- do audiovisual, do tá? A gente não tá audiovisual, falando de editor. ela vai ser É. responsável por editar para vocês tanto áudio quanto vídeo, né? Ela vai tirar os meus tais e os meus nés. Os ex, os silêncios. Os silêncios. Cara, o silêncio eu acho que é o mais fácil. Eu acho que o silêncio é o mais tranquilo, porque eu quase não fico em silêncio. Então, é excelente. A gente tava mostrando as profissões aqui, tem uma delas que você cuida de abelhas, não é? Como é que funciona Tem, isso? tem. Eu lembro que a primeira vez
que eu acho que você comentou isso comigo. No evento que a gente conheceu o jogo, que eu e o Jonathan conhecemos o jogo contigo, eu fiquei esbabacado, assim. Como assim ele funciona com abelhas? Só um tempo nesse minuto. Só pra gente... Por que a gente chamou o Marcos aqui hoje, tá? Ok. Só pra fazer um adendo Tá, fazer aí. um adendo muito Tá? importante, I'll drink to that. Eu conheço o Marcos, o Gabriel conhece o Marcos já era. Nós somos velhos no RPG, então a gente já conhece aí há algum tempo. E aí, cara, a gente foi fazer um evento, não lembro aonde, eu lembro que era um daqueles clubes de bairro. Isso. E a área do RPG ficou delegada à parte externa do clube. Então você que não mora no Rio de Janeiro, você tem que entender algo sobre a minha cidade. Nós estamos falando do Rio de Janeiro, afinal de contas. Aqui o nosso calor, nós não temos um calor que ele sai quando você vai pra sombra. Os portões do inferno estão abertos constantemente. O Rio de Janeiro ele fica em cima do inferno. E o nosso calor ele te abraça. Ele te envolve de uma forma que assim, mesmo você se torna uno com o se clima. torna uno Sim. com o calor. Ele não te abandona. Por exemplo, em Curitiba, quando a gente vai lá pro nosso querido World RPG Fest, que esse ano, né, infelizmente não vai acontecer da gente. O que a gente chegou, na verdade, a falar nesse meio foi o seguinte, é que nós aprendemos o jogo em 15... Aprendemos, né? Ficamos hábeis a jogar em 15 minutos, com o auxílio do nosso querido Em um Marcos, ambiente completamente hostil. em um ambiente completamente hostil, com o conteúdo da caixa também, que tem muitos adereços, né, visuais para auxiliar, auxílios visuais mesmo. Mas é isso mesmo. 0 dias sem acidentes, pessoal. Vamos lá. Perfeito, vamos inserir a plaquinha em breve. Entendeu? Então, Não é um sistema, assim... Vamos com calma. Eu não recomendo Vamos pra com calma. iniciantes Vamos com calma. irem... Tipo, vamos- vai ser moleza Cair de de entender. cabeça, entendi. Exatamente. A gente estava falando dos livros, a gente falou Isso. da qualidade do material, de referência. Como é que foi que o cara virou e falou assim, pô, mas isso aí dá um RPG. Porque assim, pra galera que não joga Sim. RPG, principalmente pros mestres, quando o cara joga muito RPG e é mestre, toda vez que ele vai ver um filme, toda vez que ele vai ver uma série, toda vez que ele lê um quadrinho, não adianta, cara, ele fica naquela... Isso dava um RPG. Dava um RPG. E Isso qual aí- RPG que dava? Olha, Na maioria das vezes, fala pra mim. não, que a maioria das pessoas usa, É isso mesmo. que as pessoas Que pensam, O que é a frase que o cara Pensam. pensa? D&D. Vou adaptar. Vou adaptar isso aí, pra D20. Vou adaptar pra Vou adaptar pra D20. Tem D20? Porque é o E alguém jeito- vai perguntar, tem D20 esse É. jogo? Mas não é D20, tá? Exatamente. Não é D20. Mas Quando é- foi isso? Mas é uma zona de conforto, concorda? Sim, concordo, É uma claro, zona de sem conforto, problema. cara. D10, D6, as adaptações todas foram Exatamente. feitas dentro desse eixo aí. As adaptações que eu digo Sim. que a pessoa chega e pensa de imediato. Todo mundo pensa que... eu vou jogar um RPG, vou me adaptar ao máximo a ele, vou aprender o máximo a ele. E aí, óbvio que em algum ponto sempre passa na cabeça, vou criar o meu. Isso aí. E Exatamente. aí ele vai usar sempre aquilo que ele já está acostumado, que ele tem referência. Porque Claro. na cabeça dele ele acha que era só aquilo ali que vai dar certo. É isso aí. Né? E... Afinal, ele perdeu horas criando o jogo mais perfeito do mundo. Pois é. Quando o quadrinho do Mouse Guard saiu, aconteceu essa iniciativa por parte do estúdio, do criador, do próprio desenvolvedor do RPG, de querer adaptar a história para um RPG. Então a gente precisa ir lá pro Luke Crane, que é o desenvolvedor do sistema. Certo. O David Peterson é quem fez o Mouse Guard. Quem chavecou quem, você sabe? Não sei quem foi que chavecou quem. Acho que foi um trabalho em conjunto. Os dois Os gostavam Os muito, dois cara. se gostavam, porque- não é possível. Mas... Foi aquela troca de olhar e falar assim, É, eu gostei de você. mas preste atenção que isso vai ser muito importante para os dois. Vai ser uma experiência importante para os dois. Por quê? O David Peterson, se você pegar, por exemplo, essa arte original do Mouse Guard, eles só estão com o cajado e a espada e a capa, não é? Sim. O David Peterson nunca pensou que eles precisavam carregar outras coisas, Isso era suficiente pros jatinhos. né? É isso que ele
no momento inicial do desenvolvimento das artes, eu imagino, né? Isso foi o suficiente pra ele. E foi por conta do trabalho no RPG, por conta do Luke Crane começar a falar pra ele, não, a gente tem que pensar como é que é a cidade, a gente tem que pensar como é que são as profissões, a gente tem que pensar... Ele não pensava nesse nível de detalhe do universo dele, porque aquilo não era necessário pra história que ele queria contar. Claro. Certo? Faz Você sentido. pensa o quê? Você pensa a cena do que você vai contar na história, um personagem ou outro e tá ótimo, não é? Sim, sim. A questão do world building, né? De você criar aquele universo... Do quê? World building. Cara, inglês de quem viveu é foda, né, cara? É foda. Vou ter que concordar com o amigo palestrinha. Se fosse eu falava word build. Né? Entendeu? Word build. Né? Então, ou seja, ele não tinha necessidade. E o Luke Crane instaurou essa coisa, essa mentalidade nele. E a partir dali, a arte dele começou a evoluir mais ainda. Porque ele pensou, não, agora eu vou botar uma bolsa, vou botar um negócio ele carregando aqui. Deu vida, né? Deu vida pro negócio, Cara, entendeu? isso é engraçado. Os meios de transporte, tá entendendo? Engraçado tu falar isso, porque você, como eu... O Star Wars, por exemplo, uma das coisas que... Existe uma das teorias que manteve o Star Wars vivo foi o RPG do Star Wars. Não, isso é Né? certo. Que continuou fazendo com que o Star Wars ele tivesse aquela legião de fã. Vai ter uma movimentação mas, no cenário, assim. Exatamente, porque tinha os produtos relacionados, os videogames na época, mas saiu um videogame um a cada 5, 6 anos. Né? E o Star Wars, parece que lá, eu já vi um artigo disso lá fora falando que o que manteve viva a ideia foi o RPG. E a parada se tornou, a relação ficou tão simbiótica, RPG e Star Wars, que muito do que era criado por lore do RPG passava diretamente pela mão do George Lucas. O nome das raças, Twi'lek, Rodians, esses nomes todos não existiam no texto original. Eles foram inventados pro Star Wars D6 da West End Games, o RPG original, e depois eles começaram a ser utilizados como canon na história. Tanto que disso a Disney não conseguiu se livrar. Disso eles tiveram que manter, porque certos nomes ficaram gravados. Sim. Porque quando entrou a Disney eles falaram, não, tudo que era do universo anterior morreu, a gente vai criar uma parada nova. Sim, eles fizeram essa separação, né? Exatamente, mas os nomes das empresas, CNR Fleet Systems, Blast Tech, não sei o que lá, o nome de rifle, Cybot Galactica, que é dos droids, tudo isso foi inventado no RPG. Quando capacidade criativa do RPG, exato, né, cara? É muito bacana. Um dos autores mais famosos do universo expandido de Star Wars foi o Timothy Zahn. O Timothy Zahn, ele criou tudo que ele colocou na trilogia dele, ele precisava de inserir esses elementos do universo de Star Wars. Para ele fazer isso, a Lucas, né, no caso LucasArts, o Lucasfilm, na época mandou uma caixa da West End Games com todas as publicações de RPG que tinham saído na época. Pra ele falou, se você precisa de informação do universo, tá aqui. Usa o que tá aqui. Então, entendeu? Fica aí o convite para as editoras. Exatamente. Né? Se vocês quiserem, a gente tá aceitando também isso. Qualquer caixa. Qualquer caixa. Pode Cheio de até produto. ser uma caixa vazia. Não, eu não aceito não. Ele não aceita, eu aceito, porque eu preciso guardar as coisas. Tem gato em casa. Então a gente viu, RPG influencia o mundo e o mundo influencia o RPG. E aí você tá falando que o RPG também influenciou os quadrinhos. Exatamente. Você sabe que a partir de que volume isso a gente já pode sentir? Do 2, do 3? Ou é nossa série nova? Curioso você falar isso, porque o RPG ele foi bolado depois que o Fall já tinha saído, o outono, e esse aqui, que é o inverno, né? A série 1 e a série 2 já tinham sido concluídas. Mostra esse verso dele aí. Curioso. Tá. Que é só pra ter um gostinho. A coruja. Existem predadores no mundo. Cara, Também de Mouse Guard. Você faz um camundongo. Esse olho vermelho. Não se apega ao seu personagem. Esse olho vermelho dela é parte da história, não é que ela é demoníaca. Não, faz sentido. Eu pensei que ela tava hype. Ela assim, tava com raiva, né? Não, hype assim, raio, assim. Ah, tá. Né? Uou! Ou é inverno, pode estar vermelho ela também pela deu neve. rasante pra acertar o Pois ratinho, é. acertou um cogumelo. Aí... Ficou lá, né? Ficou lá, exatamente.
Então, eu acho que a partir de umas edições que eles faziam durante... Todo ano tem uma coisa que se chama Comic Book Day. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. Autores famosos, de independentes, etc., eles lançam uma historinha, publicam uma historinha, e ela é grátis. Bacana. Você leva em eventos do Comic Book Day, né? E aí você dá esses livrinhos de historinhas para as crianças que vão no evento e tal. É como se fosse uma Bienal, que a gente tem aqui, que normalmente dá brinde na Bienal para as crianças que estão lá de E colégio. sim, os brindes dos ilustradores, dos escritores, como é que é? Os quadrinistas. Dos né? quadrinistas, Sim. exatamente. É uma forma de divulgação Com também do certeza. trabalho deles, né? E aí, acho que a primeira arte do David Peterson que tinha já, assim, um semblante de que ele já estava usando inspiração do RPG, já foi nisso. Bebendo dessa Isso. fonte. Porque depois ele faz uma série chamada Legends of the Guard, que teve volume 1, 2 e 3, que ele convida outros artistas Sim. pra escrever no universo dele. Isso é bacana porque tem até alguns traços que eles lembram sim, mas com uma linguagem de pintura digital muito forte em cima, né? Sim, não, tem todos os tipos. É Tem muito guachê, tem tudo... Tipo, você pode ver vários... Estilos apresentados ali. estilos no apresentados. quadrinho. E formas de narrativa também diferentes. sabe? Isso é bacana Isso é também. muito legal. Você conseguir dar Né? essa outra percepção no mesmo universo. É. É interessante pro jogador até mesmo, né? Foi ir lá e pesquisar e saber Isso, como é que é possível pensar nesse universo aqui. Sim. Né? Isso é E maneiro. o legal dessa série, Legends of the Guard, é porque todas as histórias que estão ali, dentro do enredo que está sendo contado, elas podem ser ou não verdades dentro do universo. São lendas, A né? gente, São lendas, a gente não tá exatamente. ganhando nada da Conrad, né? A Conrad, fica o convite. Eu sou louco por esse Eu sou o quadrinho. Jonathan, eu sou o Goblin 01 Opidão. Lá fora foram quantos volumes lançados? Lá fora saiu a série 1, a série 2, Aham. a série 3, que é o Black Axe. É uma Aham. história que se passa antes dessa daqui, bastante tempo, Posso, né? posso dar meu Vai inglês? lá. É um prequel. É um prequel, Olha né? que isso. Olha só. É um prequel. Olha só. Eu tô lembrando de Minority Report. Tá vendo só? Olha aí. É um precog. Que também é baseado no livro, mas isso é outra história. E aí nesse Black Axe ele conta... A história desse cara. Do Black Axe, Ele Desde conta o início, desde que ele Isso aí, parte a ser um aventureiro, como vocês poderão todos ser, e contar a história de Isso. como ele se tornou o Black Axe. Exatamente. Maneiro, bem bacana. Muito lindo. Tem uma outra coisa que esses ratinhos, eles vestem, que são as capas, né? Isso. E A capa é a são- representação Da do... virtude, não é isso? Isso aí, exatamente. Bacana. Isso é porque eles têm as coisas mais aparentes são as armas e Isso. as capas, que vieram no desenho original do... Eu esqueci o nome dele, desculpa. Do David Peterson. Do David Peterson. E são os semblantes que são os mais marcantes, porque tem o significado dentro do jogo, a mecânica, Isso. e dentro do jogo, o cenário. É. Você vê que o ratinho ele é Isso é conhecido bacana. pela arma dele, pelo Black Axe que ele Isso, carrega, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de si ali representado, desde os quadrinhos Isso. até o RPG. Isso que é o muito manto, legal. né? Que é a capa, É. que A representa gente- alguma coisa. A gente vai falar da construção dos personagens, porque tem mais coisas do quadrinho Isso. que influenciou. Isso aí. Porque assim, o RPG. É uma simbiose total. Exatamente. Ele é muito... Não é à toa que ele ganhou o prêmio. Pois é, o bacana do Mouse Guard, né, é que o cara que fez o sistema para o Mouse Guard, deixando claro que o sistema do Mouse Guard não é um sistema que nasceu dele, não nasceu Isso, é. para ele, mas foi um sistema que foi pensado para ele. Isso. O cara pegou o sistema, falou assim, cara, pô, isso aqui é bacana, mas eu não vou conseguir usar todos os elementos que tem nessa história 100%. 100% se eu não mexer no meu sistema. E aí fica a dica para quem quer adaptar tudo para D20. Exatamente. O cara, ele virou e falou assim, poxa, eu tenho que adaptar o meu sistema a isso aqui. E mecanicamente tem não só da capa, como da arma Sim. e da pelugem. E das relações Isso. pessoais. Das relações Das pessoais. Isso é relações bacana. pessoais. Mas vamos por partes, como dizia o Aham. nosso amigo Jack. Então foi lançado o que também tem uma representação mecânica. O jogo vai ter isso também. O Fall, que é É uma primavera. história... Não, Não. o primeiro é o outono. O outono. Aí logo em seguida vem o inverno. O inverno. E o inverno tem essa representação dentro No do jogo. jogo. Tem também. As épocas do ano
são estações do representados ano no são jogo. Sim, e o que, que importantes. acontece né? com as criaturas, principalmente os mamíferos pequenos, que acontece durante o inverno? Eles são reclusos. Eles se aglomeram e eles esperam passar com os seus mantimentos, os esquilos, eles enterram, são os esquilos, né? Enterram as nozes. As doninhas, tem doninha no jogo, tem... Não, eu tem tô, todas- eu tô falando da vida silvestre. Ah, Ele tá sim, agora sim, tendo o sim, momento dele, Animal National Planet. Geographic, É, né? Não, mas se você chegar e pensar aqui, Não, todas justo, as isso não é mecânicas, isso, cara. Eu acho válido. todas as mecânicas, Não, é toda a importante. ambiência que é importante. criada é em torno da vida silvestre. Sim. Todo, 100% É. daqui condiz com algo verossímil, né? Ele partiu de algum conhecimento. O David Peterson, ele escreveu todo o cenário baseado no estado de Michigan. Pô, isso é muito Entendeu? bacana. Ele- clima? o Não clima fazia todo ideia, Pô, muito que legal. cara. É como E- se fosse um bosque, uma floresta de dentro lá, do estado é de isso, Michigan. Muito exatamente. maneiro. Só que aí ele colocou mais uns animais que não costumam ter em Michigan, Ah, né? Mas um uma universo outra fantástico, coisa né? interessante é que se você olhar as referências do RPG no final do livro, e vocês vão ter acesso a isso quando vocês comprarem o livro de vocês, se você olhar aqui no final, você tem uma parte de referências, e nessas referências você vê de onde ele tirou referências. E tá Bacana aqui, ó, isso. Mamíferos de Michigan, Ah, eu tô uma guia falando. de campo. Isso é importante, cara. Então- Não tem de onde ele tirar esse conhecimento do nada. Fica a né? dica. Se você quer enriquecer a sua aventura de RPG, veja Animal Planet ou National Geographic. Tá aqui, ó. Que não seja coisa da Segunda Guerra Mundial. Porque todo Ou busca as referências dos livros próprios. Exatamente. Aqui, ó. Pássaros de Michigan e Répteis e Anfíbios de Michigan. Muito bacana, 3 livros cara. diferentes, Sobre Michigan. só dali. Porque ele sabia que era a referência que ele ia usar. Entendeu? Maneiríssimo. Então, tipo, nada mais justo que ele listasse os pássaros que vão viver naquele ambiente, naquele clima que ele tá representando. Ele tá né? buscando uma imersão no cenário. Total, então ele precisa ser E- detalhista nesse É, aspecto. e fica claro que o David Peterson, na verdade, criou uma parada pra vender pra Disney. Porque depois ele lançou ainda do Black Axe, o Weasel War. Não, esse ainda vai sair. Ainda O vai Weasel sair, ele vai Isso. chegar ainda. É a série 4, Tá, que vai aí- contar a guerra que inicia essa história. Entendi. Então, Entendeu? em Que ordem precede essa foi história. o É porque Fall... tem até aqui né? atrás a imagem dos jatinhos levantando as lanças e tudo mais. Aqui. É porque nessa situação eles já passaram pela guerra. Entendi. Entendeu? Os dois lados meio que perderam, que é as doninhas e os ratos. Eles estão retornando Entendeu? nesse Não, outono, essa ou cena. Não, essa cena que tá aqui atrás Passar é pra dessa vocês. história já. Deixa eu mostrar pra vocês essa Troca cena. ali Então, pra ele. Aqui, por favor, porque ela é muito bacana e você pensa nesse lance da guerra, né? Isso, é. E é como se é o Black Axe mesmo que tá aqui ou não? Eu não quero dar spoiler. Ah, da então história. beleza. Então beleza, galera. É o seguinte, eu não sei quem é. Eu não É, quero eu dar- mesmo não sei. Isso por si só já é Bacana. meio que um spoiler, mas ok. Não, a gente tá falando do É, Black Axe aqui desde o início. O, é difícil. o Fall, ele Falta vai cobrir essa, referência. essa parte do outono que fala mais o que sem dar spoiler. Tem a coisa das abelhas, que ele queria saber. Aham. Acontece Cara, nessa história também. Gente, isso é E muito tem bacana. mecânica no Isso é jogo. muito Tem bacana. uma mecânica. Aham. E é E- porque... E ele cobre um grupo de aventureiros? Sim, a gente acompanha a história do Saxon, que é o que tá na ponta de lá, o de capa vermelha. Desculpa, a gente acompanha a história de quem? Do Saxon. Ah, que susto. Calma. Todos os nomes deles têm referência nórdica, de uma certa forma. Tem uma referência arturiana, como eu disse, Sim. então eles usam nomes anglo-saxônicos, né? Aliás, no jogo tem uma lista de nomes de sugestão pra O você. trabalho de pesquisa desse cara é animal, né? Sim, Muito sim, maneiro sim, isso. sim. Até porque pra você chegar e escrever tudo isso, você não tem como É. tirar... Assim, obviamente Se você consegue você- criar muito, mas... Se você quer criar uma história, de preferência seja algo que você conhece muito bem. Sim, preferência. Tem que ser uma coisa que você estudou bastante, que você gosta, pra você ter, né, prazer em escrever Sim. aquilo, né? E conseguir lidar com as Com as sutilezas dali, minúcias, exatamente. É muito interessante. E também cara. poder desconstruir isso. Você Também, só claro. consegue desconstruir uma coisa que você conhece Que você muito bem. conhece. Se você sabe a origem, o porquê, a lógica daquele tipo de Isso. onde chegaram, por que eles chegaram ali, Exatamente. você consegue desconstruir aquilo, com certeza. E aí, essa história, ela... Depois que ele, né, se conclui isso e tudo mais, você passa pro inverno, que normalmente é uma época que dentro do ambiente da história dos ratos, não acontece muita coisa. Porque vamos entendeu? esclarecer, gente.
no quadrinho, você não é um rato gigante andando pela nossa Terra. Você é um camundongo. Você é um camundongo nas proporções de um camundongo, isso aí. com a Terra rolando. Isso. Não diz qual é a Terra, não se preocupa nisso. Não Tem existem humanos. Não existem. Não, pelo menos Isso. não é mencionado humano. Não existem Não humanos. existem humanos. Não existem humanos. Não existem Tipo assim, humanos. E assim, a única coisa que a porque gente me acha parece muito que assim, esquisito... tem aquela coisa assim. Tem o mapa, né, do continente, porque eu fico imaginando o cartógrafo, né? Sim. Então ele virou e falou assim: olha, é que nem aqueles mapas da Idade Média, né? Que o cara botava do tamanho de uma bola de ovo, Veneza tava do lado de Paris. Mas a realidade não é essa, né, gente? Então, assim, eu fico imaginando que a cartografia da época tenta emular essa cartografia medieval, que parece coisa pra caramba. Mas que, na verdade, pode ser tipo o quintal lá do Peter Anderson. Entendeu? Sim, não. Na umas proporções, dimensão da coisa, Uma coisa que eu adoro desse jogo é o seguinte, que eu gosto de seguir uma política que uma vez eu li um cara botou num fórum, ele falou assim, tava uma discussão boba de nerd mesmo, que era qual é a velocidade do Batmóvel? Já tive várias. Isso Quem mesmo. nunca? Quem nunca jogou aquela... Quem ganha? O Thor ou o Hulk, né? Exatamente. Qual é Se a velocidade? arrependeu depois. E aí as pessoas estavam conjecturando em cima daquilo, tentando chegar num número interessante e tal. E aí veio um Suas cara fórmulas. que eu falei assim, aquele cara ali me representa. Ele escreveu assim... Ele mandou todo mundo a merda. Não, ele escreveu, o Batmóvel se move na velocidade da trama. Exatamente. Entendeu? Bacana. Exatamente. Bacana, é que nem, deixa eu chegar a um ponto polêmico aqui, é que nem os corvos em Game of Em Thrones. Game of Thrones, eles se movem na É velocidade isso. da trama. Exatamente. Eles vão chegar a hora que tiver que chegar. Se tiver que chegar. Exatamente. Exatamente. E o Mouse Guard é isso. Muitas pessoas veem esse mapa e me perguntam, cara, mas não tem referência métrica, não tem referência nenhuma. Eu falei, exatamente, que é pro mundo ser do tamanho que você quiser. É isso aí. Do tamanho que você Cara, precisa. tem um jogo Né? recente que eu acho animal. O jogo, ele me... Assim, eu dei uma esgotada de fantasia medieval. Eu tô falando pros meus amigos... Todo mundo deve estar fazendo careta aqui à minha volta, porque eu já falei isso várias vezes. Mas, realmente, cara, durante um tempo, fantasia medieval não fazia a minha cabeça. E um jogo lançado recentemente, e já em português, que é o Shadow of the Demon Lord. Cara, ele tem um conceito muito maneiro. Que é assim, tirando o cenário que já é muito legal... Você não tem mapa do cenário. O mapa é aquilo que o mestre criar. Por quê? Porque, cara, o cara comum, ele não tem acesso a mapa. No quiçá você tinha que ser rei para ter um mapa. Alguns nobres com muito dinheiro, comerciantes e tal, até teriam um mapa. Mas você, cara, aventureiro, tentando ganhar o pão de cada dia, tu não ia ter mapa, velho. No livro básico, ele te dá uma concepção de atmosfera. Exatamente. Existe uma aventura, assim, que você consegue criar a região da sua aldeia. Ponto. Entende? Ponto. E você cria isso durante o jogo. O mestre e os jogadores em conjunto Isso ali. é um barato. Rolando dado. Isso é muito bacana. Isso é muito maneiro. Você joga o dado e aonde ele parar, tem não sei o que. É muito Tudo aleatório. É isso aí. Eu não me surpreenderia, por exemplo, que o David Peterson, num determinado momento, introduzisse... Eu acho que um desperdício. Acho que botar humano só faz as coisas. Mas assim, botasse, falasse alguma... Ou não precisava nem falar, né? Tipo, botar um elmo de cavaleiro gigante, assim, no meio do quintal. O cara chegando assim e fala assim, cara, pô, que elmo é esse? Metálico, sabe? Eu acho que ia destoar da história do que eles estão querendo contar. Então. Entendeu? Não tem necessidade. É porque, cara, eu não li. Eu conheço o cenário, mas eu não li os quadrinhos. Ele claramente pecou em uma coisa que acaba dando margem a isso, que é o seguinte, quando eles encontram o Black Axe na história, ele está utilizando essa arma aqui. Ele está usando Esse hook and line. um hook and line. E esse gancho é claramente um anzol. Fato. Verdade. Do tamanho de um anzol. Viu? Entendeu? Olha aí. Olha aí. Então, Bacana. é um problema, sabe? Porque você olha aquilo e você fala, peraí, mas Isso foi criado por quê? por quê? Né? Não, quem Ou criou, quem né? criou? Aí a gente pensou, depois de muito tempo, a gente chegou à seguinte conclusão.
mal ou bem, eles precisam caçar peixe também. Sim, faz sentido. Os próprios ratos precisam caçar peixe. Porque já que eles têm tecnologia pra prender animais grandes, de grande porte, eles vão acabar tendo que inventar um anzol, um arpão, uma coisa pra pegar um peixe pra eles também. Então não é tão absurda a ideia do anzol. É como se fosse um arpão pra uma baleia, né? É Isso. enorme o negócio. Exatamente. E então, ou seja, eu não acho que seria interessante colocar os humanos na jogada, né? Do mesmo jeito que não é interessante colocar animais domésticos. Cachorro, gato. Porque não tem nada a ver com aquela ambientação, não, entendeu? com certeza, É silvestre com certeza. e é isso aí. Sim, né? com certeza. Mas aí cada um joga o mouse É, guard do que jeito que você quiser quiser, jogar, né? entendeu? Tu Não é comprou, exatamente. Por favor. Vamos experimentar Se eu isso quiser aí. chamar de Vamos. biscoito, eu chamo de biscoito, meu E o mouse que eu guard. acho mais maneiro nas Eu chamo de licenças, bolacha. Tá vendo? né? Mentira. Ok. Polêmica. Essa briga do biscoito um dia. E aí, cara, o mais interessante é que assim, que na marca, um dos itens que ele lançou, vai lançar, ele lançou, né? Lançou. Que é o livro de colorir do Mouse Guard. Isso aí. Que eu acho fabuloso. Ele seguiu uma tendência, né? Ele seguiu. Ele ele seguiu uma seguiu. tendência. O cara Tá bem bacana. O cara tem esse tino, É. né, comercial. Que ele consegue fazer com que ele sobreviva daquilo E ele atinge o sem público infantil também, descaracterizar né? Não, cara, eu acho que ele atinge o público das tias, das avós. Isso é direcionado pro público das tias e das avós. Eu já trabalhei em livraria e eu vou dizer pra você que a Elas maioria adoram das colorir. pessoas são as tias e as avós. Eu Não vou falar uma Tô coisa, mentindo? eu queria muito Ah, que uma tia e uma avó que tivesse, não narrado, mas contado essas histórias pra mim. pô, seria animal. Então, Não. isso também é uma coisa sensacional. O próprio David Peterson já fez leituras pra crianças. Isso ao é menos, demais, assim. eu adoro e ele isso. faz a voz de cada um dos personagens. Ele Nossa, tenta fazer, Ah, né? ele- Mas, ele mas vive fica esse legal. universo. Não, Ele vive esse ele universo, tem né? uma ligação íntima com o universo, né, cara? tem. Muito bacana. E o livro de colorir foi um passo, o artbook é outro. A gente já sugeriu milhares de vezes pra ele fazer o Atlas de Mouse Guard. Ele Nossa. sempre fala, ele enrola, ele fala, não, tem que ver. Imagina se num box se desse vai. viesse um globo pequenininho. Não é, Mas cara? um globo pensado pra isso, né? Imagina só. Porque, olha só que curioso. Quando ele desenhou o mapa dos territórios, ele não pensou como era cada lugar. Ele só precisava dos nomes. Ele só precisava encher aquilo ali. Ele só precisava mostrar que era vasto. Pensar que, Entendeu? mostrar que era um mundo mesmo. Exatamente. Né? Você tinha pra onde ir depois daquele próximo lugar. Mas aí ele conheceu esse maldito do Luke Crane. E falou, as então, influências. só isso não basta. E aí o Luke Porque Crane vai virou ter, pra ele e falou, cara, as pessoas vão perguntar. vai ter aquele entendeu? nerd chato. Sim. Você que precisa vai falar. dizer, dá uma ideia de como é. Então, olha só, quando vocês chegarem na parte, no capítulo que fala dos territórios, não fiquem irritados com o amiguinho que escreveu um parágrafo de 3 linhas sobre cada cidade, tá? Porque é bem curtinho mesmo, agora eu não vou achar, mas é bem curtinho mesmo, entendeu? É pra você ter uma ideia, e é maravilhoso, você ter uma ideia da parada só é maravilhoso, porque você pode botar do jeito que você Sim. quiser. É isso aí, você cria Entendeu? em cima daquilo. Exatamente. Eu narrei uma mesa de mouse. Não sei se foi essa que vocês jogaram, mas porque eu repito aventuras, né? Ah, mas Mas faz quem nunca? Né? Pô, se você não repetir a aventura, cara, eu não sei de onde você tira. Eu ia bater palma pra tu, velho. Porque assim, porque outra É coisa que difícil. vocês não sabem é que o Marcos, durante muito tempo, ele ia muito em evento. Ia no Rio, muito, né? muito. Aqui no Rio a gente Rio, tinha São Paulo, tudo quanto o é canto. RPG no Bob's, ele ia, que era lá na Então, tinha Tijuca, que ter a o parada Dungeon Carioca, que toda era na semana. Barra. Então, assim, cara, e fora eventos normais, assim, né? Fora a mesa dele. Então, pô, o cara, velho... Eu comecei com esse hábito de jogar semanalmente em clube lá em Buenos Aires. Porque a primeira ideia que eu vi a primeira vez que eu vi a ideia de um clube de RPG foi lá. É mesmo. Bacana, cara. E aí eu revezava os jogos que eu levava. Então era um exercício mental sensacional. Porque, tipo, eu tinha que Maneiro, bolar né? aventura toda semana, né? E estudar. Então, tipo... Achou? territórios? Achou os territórios? Não, aí a descrição básica de floresta, lago, lagoa... Não, mas eu acho que ele passa Tem um monte de coisa.
Mais pra frente tá aqui, Aqui, as cidades. Major Towns and Isso. Cities, Tem as é. capitais, né, assim, os lugares grandões e as cidades menores. Por que eles chamam de Major Towns, as capitais? Porque são as que acontecem nas histórias. Essa é fácil de descrever porque tu já desenhou, né, fera? Essa daí, Fato. beleza. Então ele dá uma melhoradinha ali, mas as outras é bem pouquinho. E aí teve uma delas, inclusive, Gente, isso é muito maneiro. que agora Vou eu botar vou aqui dar rapidinho. o bichinho da ideia pra vocês. Essa daí é Spruce Tuck, Isso aí. que Então, é dentro... Tem esse nome porque é dentro de uma árvore de spruce, que eu não sei o nome em português, mas... Se você está ouvindo Também é, só o áudio, no Cara, caso, é muito bacana. né? Deixa eu a mostrar outra nossa ilustração aqui também. áudio-vídeo editora, conseguiu fazer tudo É o certinho. Moss, Eu que é- espero que sim, porque ela é uma pessoa competente. Ah, nas raízes dela. Essa é porque eles cultivam o musgo que dá, porque ele é um musgo curativo, etc. Ah, tal. bacana. A gente bacana. agora está mostrando as artes do Mouse Guard, por isso que a gente deu uma parada. Esse é né? Barkstone, que é uma cidade portuária. Gente, muito É. bacana mesmo. Tem muita coisa legal. E aí aí como eu falei, vou dar uma sementinha de ideia pro pessoal aí, né? Isso é ótimo. Plantar a sementinha da ideia. Tem uma cidade que é Sandmason, que eles trabalham areia. Eles fazem vidro. Pô, Entendeu? Maneiro. Coisas com areia. E os blocos de areia pra ele dar. Então, quando eu narrei uma aventura que se passava perto de Sandmason, eu fiz o desenho dos ratinhos, etc e tal, como se eles tivessem... Eles têm que tampar a cara As por causa máscaras, da né? tempestade de areia, Uhum. óculinho preparado pra Que isso. bacana, Maneiro, cara. Legal, entendeu? legal. Prendi os jogadores numa área que uns ratos queriam incomodar eles, os outros ratos queriam incomodar eles. Beleza. Prendeu no negócio com urubu, entendeu? Cara, tipo, que bacana. foi Maneiro, bem maneiro. legal. Beleza, então o cara chegou, montou esse quadrinho maravilhoso, Isso. né? Criou o livro de colorir para as tias. A Jéssica tá me olhando feio agora. Tem jogo também, enfim. tem book, tudo. Várias coisas. E aí ele universo lançou o do- RPG, né? Isso. Que vai ser de novo, estamos dizendo aí, pela segunda, terceira, quarta, quinta vez que seja, Vamos repetir. né? Ainda, Pela depois. editora Retropunk Publicações, É. que vai entrar agora em pré-venda no próximo mês. Dia 10 de do setembro, 9. a partir do dia 10 do 9. Isso aí. Nós estamos fazendo esse vídeo aí dia 25 do 8. Então tem É. um tempo ainda aí pra vocês, se quiserem pesquisar Se um pouquinho organizar, mais, já se separa organizar. aquela grana do salário, Isso. da mesada, já começa a pedir a grana pra avó, pra tia, pra mãe. Fala assim, né? Então, pô, aí, mãe, então, você parece... Tem um negócio muito Tem- legal que eu vi vou na ler. internet. Olha aí, vende a ideia pra tua mãe. É. Eu vou ler um monte de livro, mãe. Ó, É. eu convenci a minha mãe a comprar o GURPS assim. É. É sério. Mãe, eu vou comprar um GURPS, porque a Eu não capa do precisei GURPS... nem convencer, porque ela viu Mas na a hora tua que era mãe- livro, ela falou, então toma esse Mas a troço tua aí, mãe vai não lá. seguiu uma religião religiosa, Ah, né, tá, cara? não, Assim, Eu vou ganhar de presente. É... Eu vou deixar isso claro aqui. Eu vou ganhar de presente. Alguém prometeu pra ele. É mesmo, é? Pois Foi. é. Quem prometeu tá ferrado. Tá ferrado. Agora vai ter que gastar Não, isso. tava desesperada a pessoa. É mesmo? É É verdade, porque era. verdade. Eu ouvi um boato, porque eu sou uma pessoa que eu ouço boatos das editoras. E né? compartilha. Às Entendi. vezes. É. E aí, O às fofoqueiro. vezes eu pago a língua. Aquela tia olhando assim com o binóculo Sou na eu. varanda. Né? Aquele carinha escondido assim. Aham. E eu Samwise lá na varandinha ouvindo a história do Gandalf na hora Exatamente. errada. E aí, o que acontece? Uma pessoa tinha me passado que ia ser, não oficial nem nada, que ia ser em agosto. Aí eu bati pra pessoa que fez a promessa. Entendi. Mas, como não faz Não isso? vou ter dinheiro, Essa né? coisa eu tô fodido. Entendi. Graças a Deus foi pra setembro, né? E não Agora todo mundo vai poder Todo desfrutar mundo desse... organizado, exatamente. E aí vai ser o RPG, Uhum. né? Então a gente falou dos quadrinhos, né? A gente pincelou, né? Porque cara, o universo isso é é. absurdo. Cara, os quadrinhos, assim... Tem muita coisa se no você quadrinho. é tem o tipo muita de livro coisa. assim, que se você vê no sebo, porque hoje infelizmente os quadrinhos saíram de impressão já, Aqui no Brasil não saiu tudo. não saiu Saiu tudo. só esse, não saiu o inverno, não É saiu mesmo? E nada mesmo do assim, resto. esse Nada aqui, do resto. ele saiu particionado em quadrinhos menores mesmo. Em... Ah, eles quebraram em Isso, coisas tem menores. volume, eu não sei quantos volumes são, mas é mais de um volume. É. São 6 volumes, olha, A nossa auxílio técnico. nosso auxílio técnico É. aqui falou assim, Tem então, tem um detalhe importante que é o seguinte: a editora gringa Uhum.
do Mouse Guard, a Archaea Studios, Sim. ela é bem chata com o valor da produção. Sabe assim, tipo, o visual tem que ser... Tem que chegar nesse se vai, ponto, tem que entregar desse jeito, a caixa tem que ficar idêntica, o isso aqui tem que ficar... Entendeu? Então, Isso é muito bom. Exatamente. Isso é muito bom. Como eles têm esse apego muito grande com a parada, porque eles sabem que eles têm um produto de valor, que muita gente compra, que, Sim. né, tudo mais, Ainda tá expandindo bastante. que né? tá expandindo bastante. Eu acho que é a coisa que dá mais dinheiro pra Archaea Studios. Só queria deixar isso claro. Deve viver Deve viver só disso. É, porque, cara, pra lançar Entendeu? o livro de colorir, Pois é. tu tem conta pra pagar. D&D Não tem. tô... Não tô D&D tem. exatamente. Pois é, entendeu? É. Então, assim, eles tomam esse cuidado. Eu imagino que tenha sido por conta disso, quando eles sentiram que eles estavam com um produto valioso em mãos, que eles devem ter freado o acordo deles com a Conrad. Possível. Entendeu? sim. Isso foi tem vários anos atrás. Porque né? publicou só o original. Uhum. Então é sinal de que naquela época ainda não tinha feito o sucesso estrondoso que está fazendo agora, Claro. né? E vocês têm que lembrar o seguinte, vocês estão recebendo agora esse RPG, já é a segunda edição do RPG. Já Esse é um- RPG tem já é um 9 box, é. anos. Isso Já é que eu um ia box perguntar. que é a segunda edição desse Tem box. 9 anos. Tem já. 9 anos, cara. 9 anos. 9 É anos. muito tempo. Essa tá aqui é a chegando na primeira adolescência. Eu edição. conheci esse RPG antes da minha esposa. Nossa, isso é uma A informação relação importante, gente. dele com o Mouse Guard Entendeu? é tem mais tempo do que com o Não, o casamento Mouse Guard do tá se Paulo. tornando um menininho quase adolescente já. Já. E ganhou um prêmio Nossa, no cara. ano, que foi lançado em 2009. Qual ele foi o ganhou- prêmio? Qual foi o prêmio? Ele ganhou o prêmio de RPG do ano. Nossa, cara. Em 2009 Em isso, 2000 né? ele estava concorrendo com Dungeons and Dragons 4ª edição. É. E o que Tem aconteceu? boas memórias? Não. Você tem boas memórias? Não. Aí, eu não sei se isso é um mérito ou se isso é um desmérito, né, cara? Porque assim, Calma. é a quarta edição, né? Calma, porque ele também concorreu a outros 4 prêmios diferentes. Ele Levou- não ganhou, Ah, mas ele tá. ganhou de melhor RPG. É. Mas um desses prêmios que ele concorreu, e eu acho que foi merecido ser indicado, era o de Production Value. Isso é muito bacana. Porque o Ele assume a RPG, identidade, né? a identidade dele é É idêntica. concisa. Ah, É, não, os tipo, produtos, e não eles é- têm a constância de Pega É, aqui, a esse identidade lugar, visual. vou mostrar. E não é só isso, né? Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Assim, Olha o isso jogo... aqui. Quando eu boto na minha prateleira, esse e o RPG Isso aí. é a mesma coisa. É capa dura, com o Dust Jacket, que é o... corte na como é que é o coisa, nome né? em português? É É, a luva? capa... Capa. É, Guarda-sol? sobrecapa, sei lá, acho que é Sobrecapa, sobrecapa. Né? Que tem o... Isso aqui, cara, isso não tem valor, isso não tem... Ninguém mais faz isso. Ninguém faz Acho que sobrecapa. quase lá fora também tá Lá acabando, fora tá né? acabando. É tipo, é Só coisa que edições você... únicas. Exatamente, Edição você só faz especial, isso em é. edição de colecionador. Tipo, né? edição que bateu De luxo. mais de não sei quantas mil Isso, cópias isso. e tal. Entendeu? E no caso do RPG do Mouse Guard não é isso, é tipo, só tinha essa opção. Só tinha capa dura. É isso aí. Eles só conseguiram fazer esse capa mole por causa da caixa. Porque esse não ia caber dentro da caixa. Não ia dar certo. Isso aí. Entendeu? Tipo, eles tinham um produto... Pronto. Tava pronto. Fala, vou ter que fazer outra impressão. Eu acho entendeu? que Pra baratear não- o custo também. Eu acho que não Né? vai entrar aqui dentro. Aquele assim... Então, eu comprei uma mesa. Né? A mesa não vai dar na sala, né? Exatamente. Nesse nível. É. E aí o cara foi, criou. E aí vamos lá. Uhum. Agora a gente já falou dos quadrinhos, né? Desse... Então, se você quiser achar, talvez você ache volume 1, volume 2. Procura na Amazon. Se tu saca inglês... Cara, É. infelizmente, se tu saca inglês, o mundo é muito mais aberto de Sim. opções pra você. Sim, sim. Na Né? Amazon tem tudo do que Você sair. acha isso com facilidade. A Amazon, se quiser patrocinar né, o link pra compra, vocês podem. Comprando com a gente, né? Você tá apoiando a gente. É. Então fique ligado nisso. Verdade. Você tá vendo isso no site, entrou no link da Amazon pela nossa página, você tá ajudando Tá o ajudando Cyber a página, Goblin. Você com tá ajudando certeza. os Goblins, porque, né, cara, tem provedor, tem Goblin custos. também tem conta pra É, pagar. Goblins, por isso que a gente não age. Pra evitar, evite o Goblin a entrar no mundo do assalto à caravana. É isso aí. Apoie o Cyber Goblin. Você sabe aquele Goblin que você infelizmente tem que abater durante a aventura? a gente- Ele foi um Goblin que se perdeu. Exatamente. Então, se você quer comprar o Cyber Goblin, o Opa. Cyber Goblin, ó, Não a gente quer- vende também. você quer Se comprar tiver um querendo Cyber pagar Goblin? bem, a gente vende também. Mas a gente discute. Negocia. Negocia,
Se você quiser os quadrinhos, dá uma olhada, entra aqui no link. Isso, né? a gente vai colocar o link da Amazon futuramente, não tem problema E nenhum. aí você vai estar ajudando a gente. Você vai estar se ajudando e vai estar ajudando a gente. Beleza? Então, o cara comprou o quadrinho, leu o quadrinho e falou, cara, que mundo animal. Virou que nem o Luke Crane e falou assim, isso dá um RPG. Fala, Gabriel. Bacana. É o seguinte, o Rodrigo soltou uma pergunta aqui bem interessante, que é, a Retropunk vai publicar assim? Capa dura? Ah, Como é que a Não. Retropunk Vamos vai lá, publicar? Ó, Entende? prometido aqui no site da Retropunk. Isso, a gente Vou vai ler entrar as aqui agora. especificações certinhas pra não ter nenhuma dúvida. Pra gente não dar uma informação incorreta também. Primeiro que a Retropunk ela não vai lançar o Mouse Guard, pelo que eu entendi aqui, no Catarse. Vai ser um modelo de pré-venda. O que é bacana. Sim. Né? Assim, porque assim, você já sabe que vai sair. Ponto. Mas eu acredito que a pré-venda deles vai ocorrer no Catarse. Vai ocorrer no Catarse? Mas no modelo de lançamento garantido. Eu não Ah, sei é? ao certo como vai funcionar, mas no e-mail, Mas, se eu não me tipo, engano, vai tem sair. essa informação. Não é aquela coisa assim, talvez saia. Parceiro, vai É pré-venda. sair o produto. É pré-venda. Então, você comprou, né? E o produto vai sair. No site da Retropunk, que eu vou compartilhar aqui agora no chat, tá? Vou compartilhar aqui agora Eu no chat. acho, posso estar equivocado, mas eu acho que não vai sair. Se vocês querem saber do capa dura, com Dust Jacket, etc., isso aqui não faz mais. Nem a segunda edição é mais capa dura. Produção, se tá? puder empinar, eu acho que eu não consigo empinar daqui. Então eu peraí. não creio. Talvez tenha uma que a meta ve- extra, não sei. eu não creio que a versão brasileira Então, vai ser capa dura. Entendeu? Produção, cara, na boa, desculpa, mas o Cyber Goblin hoje tá rodando. Né? Tá lindo. Tá rodando, feito uma máquina lubrificada pela nossa querida produção. Máquina Né? lubrificada. Nós temos aqui o Cyber Goblin. O Cyber Goblin 11, né? E o Cyber Goblin 13. Não, 13. isso. Não Isso. importa, ninguém tá As vendo pessoas qual é não que você tá estão vendo, apontando. a estão ordem aqui, difere. cara, que eles estão controlando. Tá sem áudio! São 6 volumes! Nós temos Ô, um seu apoio estúpido! técnico excelente, Não, excepcional. excelente, Não excelente. precisa nem de Melhor- cartaz, eles só usam as mãos. É melhor ainda, você sabe por quê? Porque é de graça. Porque é de graça, Muito bom. entendeu? Sim. Mas vamos lá. Entra no link aí que a gente postou agora no chat. O que eles estão prometendo pra nós, tá? O que vai... Cara, existem níveis que você vai poder comprar o produto, Viu? né? Existem níveis. Eu confirmei. E aí Vai ser no Catarse mesmo, tá escrito aqui, Vai ser no através do Catarse. Catarse. Isso. Sendo assim, enfim, eles falaram um pouco do projeto na publicação também. E como recompensa, né, como níveis de recompensa, eles colocaram Espatas Macias, Guardião e Líder de Patrulha, Líder da Patrulha, que esse último é o que vem com a caixa, né? A caixa aqui, ele escreve o livro. Eles chamaram O de que eles papel, vão, né? cara, Muito vamos bom. lá, o que eles vão lançar? E aí cada nível vai ter uma coisa diferente Tá pra aqui, ti, encontrei. tá? Vai ser o livro básico de 320 páginas, nesse formato que é um A5, mas não é um A5. A 5? Não, Né, é porque 21 por 21. É 21 por 21, Isso aí. quadrado, Quadradão, igual né? esse aqui. Vai caber na tua prateleira. Né? Isso é garantido, né? Com papel couché, 115 gramas, que é uma qualidade boa. É uma qualidade boa. É esse aqui, Né? cara. Não, Totalmente- é excelente. Totalmente colorido e capa mole. Cara, É esse aqui, ó. se Isso você... aí. É Vai ser esse esse aqui. modelo que Esse vai sair modelo aqui, provavelmente. né? Capa mole. Ele e por curiosidade, ele é papel couché? Acho que não. Acho que é, né? Ele é brilhoso, né? É papel Só que couché. ele é um intermediário do gloss. Ah, Entendeu? tá. Isso aí. Tem algumas É, versões aí dentro. isso. Vão sair, vai vir junto com esse livro básico. Eles vão lançar, vai vir não, né? Eles vão lançar também o escudo do mestre, né? Em 3 abas. Aí um formato triplex, que não é o do Guarujá. Chega perto. De 60 por 21 centímetros. Tu tem o escudo também, não tem, Marcos? Tenho esse escudo aqui. Foi Desse- o que eu mostrei. é o mesmo tem modelo? Mostramos aqui. É o mesmo, vai ser a mesma coisa. É a Que tem mesma a guarda. coisa. Aqui tá olha aqui aí. embaixo. Se você olhar aqui embaixo, Olha aí. a guarda Olha se aí. apresentando. Vamos, né, vamos botar ali, colocando vamos botar ali unificado. na Na outra transição. câmera? Vamos botar na câmera? Bota ali Essa câmera? aqui, com certeza. Vamos lá. Bota aí, Ele Gabriel. pode ser, eu não sei, porque como é a segunda edição, pode ser que Mas- seja a capa. Pode ser que a imagem seja diferente. Eu não acho que vai ser diferente. Eu acho que vai reaproveitar a mesma imagem. Sim. Não, essa imagem é fantástica, né? Aqui estão os dados, né? Cara, esse escudo é valiosíssimo. Vocês não têm noção. Tem todas as informações que você precisa pra jogar o jogo. Eu vou ser bem sincero que eu Sem gosto do problema escudo do nenhum. mestre.
Tem gente que discute, escudo do mestre, separa o jogador do mestre, não sei o que lá. Cara, beleza, eu respeito a opinião, mas eu gosto na minha mesa. Eu acho que dá um visu, jogadores. Sim. Acho que bacana. Vai vir também um mapa de papel, né? Que vai ser esse aqui. que é o mapa dos territórios que a dos gente já mostrou ratos, também. colorido, no tamanho 42 por 21 centímetros, papel couché dobro, fosco, com uma dobra. 42,21, é o mesmo tamanho. 270 gramas, que eu acho que é mais grosso que isso aqui, né? Ou não? Eu não sei, cara. Eu não entendo ele nada de provavelmente a gráfico. mesma grossura. Eu imagino que eles tenham passado as especificações como O original. O original, Cara, conhecendo a Arcade Studios, Pois é. eles não podem mexer em nada, senão já era. Tem que Senão- fazer igual. Senão, já era. Senão já era. Agora, esses dadinhos aqui são demais, né, Calma, cara? vai sair chegar nos dadinho dados. também ou já? Vai vir um bloco Vai, de vai. fichas. Então, Cadê Bloco as de fichas? fichas. Cara, que as fichas eu acho que animais. É porque cara. você guardou, não guardou não? Não, as fichas, as estão aqui fichas. embaixo. Não, é as embaixo? fichas não Então estão? mostra aí. Olha aí. Pera aí. Então, esse aqui? São. Ó. Eu vou mostrar os dois exemplos aqui. Ó, temos Esse aqui é a ficha do mestre, de acompanhamento do Aqui. mestre. Que vai ser um pouquinho difícil de pegar por causa do branco, mas acho que vai. Aí foi. que é onde o cara planeja a aventura dele. Não, aí é mais pra você ter as informações pertinentes dos jogadores. Dos Que jogadores. são as crenças, porque é o jeito que a história vai andar. Isso aí eu quero. Embora o jogador precise anotar essas coisas, Mas a gente sabe que jogador não faz essas coisas. nesse cara. jogo ele tem que ter Ele tem que obrigação de fazer. fazer, Ah, é? senão ele tá, senão ele que tá Olha errado. aí, tá ferrado. É, Isso aí eu quero. atrás. Ali atrás são procedimentos de combate, se eu não me engano, Parte isso de aí missão. de conflito. Isso. É uma cola pro mestre. Isso, exatamente. Então o cara não quer mestrar com os o cara é daquele treteiro que eu falei. E isso né? aqui é o procedimento pra você criar uma aventura de Mouse Guard, tipo, em 4 parágrafos. Em 4 muito parágrafos. bacana, Que cara, muito maneiro, bacana. cara. E além disso... E ali, aqui embaixo são as informações. Isso tem no escudo do mestre também. Isso aqui é informação da transição de estações do ano, como é que ela ocorre, e para você ir marcando nas bolinhas. Aqui é uma cola do pedra, papel e tesoura dos conflitos, das manobras. Depois a gente vai mostrar isso também. Que é uma regra animal, cara. Essa regra é muito regra legal. É muito legal. E aqui é a disposição da oposição, no caso, né? Dos inimigos, se você quiser anotar também. Porque seria o equivalente ponto de vida, mas como engloba, tipo, combate mental, social também. Um total, né? É um total para você acompanhar. E aqui no cantinho, você também tem uma outra coisa que é você colocar o objetivo do conflito e outra cola de quais são as ações que você... Caso você não tenha as cartas. Porque isso aqui é para caso você não tenha as cartas. Sim. Porque o mestre tem que anotar as ações antes dos jogadores. Uhum. Que é uma forma dele garantir que o jogador pode fazer a estratégia dele em voz alta na frente do mestre, porque Sim, o mestre sim. já tomou a decisão. E Entendeu? Isso aí você vai explicar com mecânica pra gente. Isso é bem bacana. E aí também vai ser lançado os dados de 6 lados. Fala. Antes disso? Transição, Aí. desculpa. Porque, cara, a gente tá Senão, pegando. A Ele gente fica tá com a pegando. mão esticada ali, gente. Eternamente. Eternamente. E aí vão ser lançados também os dados de 6 lados com faces customizadas. Customizados. Né? Isso daí Aonde aqui. vai vir? Aí Tem aí um vai lá, pra descer aí. vai a transição agora pra lá. Que cada. Barulhinho que todo mundo gosta aqui, ó. Os Esse dados. barulhinho é danado pra poder aparecer no áudio. Os dados eles vêm Cara, com muito bacana. espadas cortei a unha. em 2 delas. Espadas em 2, Né? cruzada, espada E cruzada. machado em uma. Isso, porque é o 6. Certo. É o... E a serpente em 3. Isso aí. Obviamente, serpente deve ser o vai dar merda. É bem Né? tranquilo, se você não tiver esses dados, é bem tranquilo de jogar com um dado normal. O machado é o 6, 1, 2 e 3 são as serpentes, 4 e 5 são as espadas. Olha aí. Isso aí. Tá? Molinho. E, além disso, né, vai vir um suplemento que são novas regras e novas missões. Eu vou Né? mostrar aqui o suplemento Que também. é... Vamos É. mostra mostra Pois a é. ficha de personagem também, pessoal. Ah, Eu ficha de mostrei só personagem, a é. ficha do mestre, Olha aí. coitado do personagem. Mostra uma com o vazio e depois mostra uma com a arte. Bacana. Sensacional. Isso é Olha muito só, legal. ele vem, a ficha do jogador vem com um desenhozinho, um esboço pra você desenhar em cima Você do pode ratinho. desenhar o seu ratinho. Você já faz o que você quiser nele. E tem uma regra Cara, sensacional é muito fofo nisso. esse jogo, cara.
eu vou explicar uma regra sensacional nisso daí. Pelo menos na primeira edição era assim. Agora eles fizeram uma listinha Que tranquila. também vem com cola de regra, né? Ali. Vem cola de regra do verso. Deixa eu mostrar um aqui. Porque isso é só a parte de informações do rato. E do outro lado tem os números do jogo, Vamos ver entendeu? ali que ele botou a mesma Aqui ficha tem um assim. desenho Isso. do que a pessoa fez, do ratinho dela. Né? Você pode Então, customizar ele. O cara que reclama daquele espaço vazio de imagem, que não consegue botar a imagem porque não sabe E desenhar eu um vou dizer bonequinho. por que é importante. Ah, olha aí. Tá? Aqui são os atributos do jogo, né? Isso aqui é uma coisa legal também, que é o seguinte. Você tem um número limitado de perícias que o personagem pode ter. Tem um espaço em branco que é onde você escreve as perícias adicionais que você aprendeu. Se em algum momento você lotar isso aqui e você quiser aprender uma nova, você vai ter que esquecer uma dessas. Porque é assim que funciona na vida. Você não consegue reter tanta informação. Então, se você aprende uma coisa nova, você vai ter que esquecer uma Vai outra. deixar uma outra Que ali de você lado, não usa, ocasionalmente, que você é. não usa mais, né? Bacana. E Essa última parte aqui é o quê? isso é a regra básica de tudo que o jogador pode fazer no jogo para ele não se perder. Bacana. Isso Né? é pra dar uma Os direção. atributos que ele pode Isso usar, é ótimo. Tem as condições dados, aqui no canto também. as condições, pessoas, tudo. Essa ficha ela é feita para caso você não tenha as cartas, Bacana. entendeu? Entendi. E aí o lance da imagem é o seguinte, aqui embaixo, mostra aqui pro pessoal, aqui embaixo tem a lista de possessions, né, de equipamento, que você normalmente escreveria aqui, certo? Na regra antiga, e é a que eu ainda uso, é o seguinte, você só carrega o que você conseguir desenhar nele. Isso é bacana, cara. Isso é bem bacana. Você só carrega o que você conseguir desenhar nele. Isso quebra tanta gente, cara. Muito bacana. Nossa. É claro que tem gente que não é tão versada em desenhar e eu dou uma colher de chá e falo, tá Justo, bom, você justo. pode escrever, mas nada muito absurdo, né? É isso aí. Aí normalmente o cara quer se safar e fala, desenha uma bolsa. Eu falei, ah, tá, ok. Qual é a dimensão da bolsa, mais ou menos? Vamos lá, vamos fazer. Aham, então não vai caber muita coisa aí, não. Além disso, peraí que eu fechei aqui a página porque o Jonathan é desses. Você parou onde, Janta? Parei nos dados. Os dados, Isso. tá aqui. Depois dos dados, vamos ver, tem o suplemento, novas regras e novas missões. Isso. São Uhum. 48 páginas de papel couché do mesmo gramatura, né, 115 gramas, e capa mole, assim como o livro base vem. O motivo de eu ter comprado essa caixa é esse livreto. Fininho. Sério? Por quê? Porque não tinha outro jeito de conseguir esse livreto. Então, excelente. Excelente que eles vão trazer esse livreto também. com Mas certeza. depois eles lançaram um PDF dele. Eu já tinha comprado a caixa, mas tudo bem. Depois eles lançaram um PDF. Ah, grande. mas o suplemento também só vai vir na caixa. Ó, viu? Olha aí. Então, garanta a sua caixa. Não, e ele já deixar, cara, assim, se você for no link que a gente colocou aqui embaixo, Ele é fininho. você vai ver que a caixa tem em vermelho gigante, né? Atenção. A caixa será exclusiva da pré-venda e não será comercializada pela editora após o projeto. Então, parceiro, se eu fosse você, eu não contava com aquele lance, não. Porque assim, Jonathan, você tá me dizendo... Já abriu na regra que Que- eu comprei o jogo por causa dessa regra. Ah. Parabéns, obrigado. Montarias? É. Aham. Você, Muito irado. você tá me dizendo que eles, aqui não, do- eles e vão aqui fazer do um lado número tem a limitado de cidade caixa? Pode ser. Pode ser, pode Vai ser. correr o risco? Só mais um Aí é sneak contigo, peek né? aqui, ó. Personagens novos. Isso aí é legal, porque é a ficha dos mesmos personagens que vem no livro base, só que já pro inverno. Quando é na Bacana. outra. Porque, assim, as fichas que vêm do livro base, do Saxon, do Liam e do Kenzen, são fichas realmente baseadas nesse estado deles No outono. durante o outono. Sim. E aí, nesse suplemento que vem novas missões, novas regras, novos equipamentos, Eles já se desenvolveram isso? eles decidiram trazer as fichas de novo, mas para um diferencial, até para servir de exemplo para o jogador ver como é que Uma é a progressão, evolução do sim. personagem, né? Eles fizeram as fichas de inverno, trouxeram as fichas de ratinhos novos também. Bacana. Né? É isso para referência é excelente, né? Isso Porque é a própria sensacional. ilustração, você vê que tem um adereço a mais, Uhum. aí eu posso ter aquilo. Essa Isso é muito imagem maneiro. da capa, que tem vários ratinhos alinhados e tal, tudo mais, tá? Essa imagem da capa, no livro, tem
Eu acho que é no início. Deixa eu ver aqui. Acho que é no iniciozinho do livro. Isso mesmo, aqui. Ah, bacana. No início do Isso livro é muito tem legal. o nome de todos os personagens que estão na capa. Listados, numerados e apontados pra você. Numerados e apontados direitinho. Cara, quiser mostrar muito aí pro bacana. pessoal. Não, isso vale a pena sim, esse cuidado. Porque cada personagem tá ali por um motivo, né, cara? Porque Não é ele à realmente toa, né? existe. Não, mas é que tá, muitos deles não apareceram na história. Ah, e ele ainda? decidiu dar um nome, sabe? Ah, pra é? todos eles. Bacana, bacana. Tipo, eles nunca apareceram. Gente, Então. olha só. Essa é a ilustração e a numeração que eles deram. Aqui, os nomes. Não, eu vou falar Uhum. disso aí. Tá? Então, Muito beleza. bacana, gente. Muito bom, né? Cara, isso só mostra o quanto Sim. o cara tem um cuidado com a parada. É. E eu acho que isso aí ele foi malandro também pra não fazer que nem... eu não sei se vocês já viram no Transformers. Que tem um documentário na Netflix bem maneiríssimo, que eu não sei qual é o nome agora, porque eu esqueci. Meu Brinquedo e Eu. Ah, eu sei qual é. Que fala da de história, brinquedos, a história dos de alguns brinquedos. Isso, é. Tá? Que fala de Lego, fala Lego, da Barbie. E aí ele fala dos Bacana. Transformers, como o cara Isso. criou o nome dos Transformers. Véi, o maluco chegou com uma caixa cheia de brinquedo, botou na mesa dele, ele era editor da Marvel, que nessa época fazia quadrinho pra brinquedo, e falou assim, ó, se vira, dá nome e história Pra todos eles. pra todos eles. É. Porque Né? os brinquedos, eles vinham da... O nome é Brinquedos que Hã? cresceram comigo. Cresceram Brinquedos comigo. cresceram comigo. Olha aí. O... Nossa produção, velho, né? tá foda. Eu vou arranjar um quadro branco. Só pra ajudar. O lance do Transformers é interessante porque era uma forma de tentar vender os brinquedos japoneses que não venderiam no ocidente. Sem história. Sem É, história, sem exatamente. história, exatamente. Usado um desenho animado pra Que é outra coisa, né? Retroalimentação. Os japoneses vendiam brinquedo sem história. Aí depois eles criaram o anime que vende o brinquedo. Isso. Vende tudo, né? Não, Tokusatsu, Aliás, Tokusatsu, quando a não, gente- Kamen Rider, essas coisas assim, é brinquedo também pra caramba. E, além disso, não menos importante, mas extremamente Tá, útil, a gente vai tá, falar sobre ok. isso, que é o baralho, Isso. né? Esse Hoje. baralho, eu achei assim, Hoje baralhos, é isso falando aí. sobre, Vários deles. falando sobre RPG, se Que- você não conhece RPG, que- basicamente, cara, Vai a mostrar ideia que a galera vários vende no aqui. RPG é que você precisa de RPG. Papel, lápis, dado e livro. Né? Então, como produto em si para uma editora, Ele não o tem cara- muita coisa ele pra não vender. tem muita coisa. Ah, Porque o cara pega, por isso que nego entope as paradas de suplemento. sim. Né? O cara precisa disso aqui e isso aqui. Na real, ele não precisa nem disso impresso do jeito que Não, tá. Ele é, pode nem escrever no impresso, caderno. Na época de escola, E o quando, a gente, dado. quando a gente era Durango Kid, era um D6, uma folha de caderno arrancada, Acabou. se der mole até do amigo, né? E o lápis. Era isso. Sim. E aí, como é que você mantém uma editora Não só vai com dar, isso? cara. É complicado. Não, e Então a você situação vê- do RPG é mais complicada ainda. Eu lembro, você tava comigo no dia que a gente gravou na diversão offline a palestra do John Wick. O John Wick É, virou e falou exatamente. assim, cara, a diferença entre cinema e um RPG é que o cara vai no cinema, Isso aí. todo mundo que tá dentro daquela Tá sala pagando. ia comprar um ingresso. É isso aí. E pipoca e todas as outras coisas. E no RPG, Tem um mais cara compra o livro e o resto parasita em E cima. o- Ou quer dizer, joga. Detona o livro, Entendeu? né? Arregaça o livro do mestre, essas coisas que a gente tem É lá no difícil, coração. mas acontece também. E Acontece. o grupo dividir as coisas, Sim, né? cara, a gente Isso tá é bem falando, bacana, a gente tá inclusive. falando, a gente tá generalizando aqui, É. né? Então assim, Ah, e Mas- tem muita gente que quer ter o livro de coleção. O cara nem vai narrar. sim, não, Ele hoje só em dia quer ter o tem livro. uma velharada que tem uma porrada de livro É. pegando poeira, bota em cima da mesa, faz livro de mesa, de centro de mesa, umas Joga- coisas assim. Joga nada. Mas assim, Gente, mas tem os livros como- muito bonitos mesmo, como gente. como produto, eu acho interessante. Eu já vi, tem gente que eu comecei a ler, eu li agora recente o Fronteiras do Império, lançado pela Galápagos, Olha aí. que precisa de dadinho especial, É. bonitinho, que tem narrativa, É. tem uma função É. naquele jogo. Aquilo é um jeito esperto de você vender o produto. Sim, de agregar valor ao produto, Entendeu? né? De você pegar Eles o produto. querem vender o dado. Exatamente. E sabe que cada um dos jogadores desgracentos, Aham. né? Porque ainda vai ter o parasita que vai pegar o dado do mestre e vai zunir. Mas porque aí é que tá. esse cara que pega teu dado e some com Meu- ele. Calma, Jonathan, você tá a 220. Mesmo, É ódio. mesmo que o cara não compre o dado, eles já pensaram também no aplicativo de celular. Sim, exatamente. Isso, que é R$12. Né? Eu vou te podia ser mais pago. barato, mas tudo bem. É pago, Tudo é pago. bem. Tudo bem, beleza. Então, assim, você tem os dados e aí eles agregam valor com as As cartinhas. cartinhas, né? É só referencial.
pode mostrar as cartinhas Pode aí mostrar pro as pessoal. cartinhas. É só referencial, porque você tem manobras, etc. Essas são as manobras, né? Essas E são elas as têm manobras. peso mecânico. Tem. Então você não é aquela É aí cartinha que entra o pedra, papel e tesoura. E assim, não é aquela cartinha que você vai falar assim, não uso em jogo. Não, você vai usar isso durante o jogo, né? Você também tem cartinhas de condição, Isso, né, as condições estão aqui. aonde você... Essas que ele está mostrando antes são as cartinhas de manobras, né? Que você pode atacar, defender, fazer alguma Isso, outra manobra e fintar. Eu já praticamente decorei a tabela. Então. De tanto que já... Mas também, né, cara? E todas É elas capaz de acompanham você- com ilustrações, né, As cara? Isso é muito pessoas bacana. jogam comigo, elas pensam que eu sou mágico, porque eu escolho as cartas antes Ó, e os caras se ferram no combate. é. Mind games. Hum. O cara- ele Eu vai tive- botar uma finta agora. Não, ele Eu vai tive- botar um ataque. Aí os caras se ferram tudo. Eu tive essa Galera, experiência. é o seguinte, e todas as cartas que a gente mostrou aqui tem ilustrações e Tem os dados que você precisa saber. Isso. Tá aqui, o que eu preciso saber sobre Angry, né? Sobre você estar com Isso. raiva. Qual é Então a você, penalidade? isso né? aqui tá aqui embaixo direitinho, E o que como se precisa. safar dela. E você ainda tem uma ilustração de Isso. apoio para você conseguir uma imersão um pouco maior naquilo ali, né? Não, é muito interessante. E além disso, você tem as cartas Esse é de o condição, doente. né? Essa daí. Essas cartas de condição, toda vez que você sofre algum efeito na sua saúde, a gente vai falar sobre isso, você joga aquela carta. Então você dá ao jogador, né? Fala assim, ó, aqui, cara, Aliás, você tá assim, ó. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Entendeu? Essa daqui, particularmente, se não tivesse essa carta, até hoje eu ia viver o dilema. que é o Hungry, pra quem não sabe inglês, é uma carta escrita Isso, fome fome e e sede, né? E quando eu joguei o jogo no início, eu achava que tinha que ter a condição fome Uhum. e sede. Junto. O Não, cara tinha que estar com fome e sede ao mesmo não, tempo. não. Aí é que tá, esse é o certo. Esse é o correto? É, Mas às vezes eu posso estar com fome e não posso estar com sede. não importa, a condição é uma só. Entendi. Entendeu? entendi. Não acumula. Ah, entendeu? Entendi. Não acumula. Eu Porque isso entendi aqui é o que uma você quis dizer. abstração. Você tá entendendo? Isso aqui é pra ser uma abstração. Que esse é o problema. A maioria das pessoas não vê as condições do mouse guard como abstração. E aí é que começa a entrar a dificuldade de entender como é que funciona. Galera, é Entendi. muito bacana. É bem Entendeu? maneiro. É muito E além bacana. das cartas de condição, você ainda tem as cartas de equipamento. Né? Isso. Além do desenho, você ainda pode ter as cartinhas de equipamento que vão dizer quanto causa de dano, peso. Essa arte, lembrar o pessoal que essa arte não é a arte que vocês vão receber. Essa é a arte da primeira É, a edição. Porque gente- essa essa caixa é da tudo primeira edição. Da primeira edição, da versão Até a americana. frente é diferente, tá? Uhum. A edição essa não vende mais. Mas Lá você fora espera- também já é a nova. Mas você entendeu? pode esperar aí o mesmo nível de qualidade É o pros mesmo caras, nível ou de até qualidade, melhor, sim, quem com sabe, certeza. entendeu? Provavelmente melhor. É. Tá? Inclusive, essas que vocês vão ver agora, que são as cartas de equipamento, provavelmente vão estar coloridas. Eu Essa- acho. Essas estão em preto e branco? É, porque é Só tem dois tons, bege né? branco. Marrom, É, bege e branco. é dois tons só. Mas eu acho que o equipamento... A arte ficou mais voltada para o RPG. Entendi. Entendeu? Porque aquela arte que ele mostrou das manobras, elas são provisórias também. Aqui tá Eles normal. pegaram imagens que já estavam de estoque, né? Imagens que já estavam prontas do quadrinho Sim. e só colocaram, isso é o ataque, isso é a defesa, isso é a finta, etc. Já para a segunda edição, o David Peterson fez artes novas, exclusivas para o RPG, já mesmo voltado para aquilo, né? Deixa eu fazer aqui a volta, pronto. Que mais? Nossa, é bastante coisa, muita né, cara? coisa, Tem coisa cara. que não vai vir, infelizmente, né? É. Porque não vem mais. Que... O lance. Perguntaram o lance do capa dura, né? Uhum. E que eu meio que já tinha falado antes. A Archaea Studios não faz mais o mouse guard em capa dura. Se eles não fazem lá fora, provavelmente aqui não vai sair em capa dura. Mas a gente tem uma boa notícia pra isso. Tem uma boa notícia? Porque Então vamos lá. uma das metas extras da Retropunk Ok. é a seguinte, porque se você não participa, não conhece financiamento coletivo, alguns financiamentos coletivos vão trazer a meta básica. Cara, olha só, eu preciso de X para publicar isso. E aí você bateu aquela meta, o livro sai. Certo? O livro Beleza. ou qualquer outro produto que tiver no Ou qualquer financiamento. outro é. produto. Mas algumas pessoas falam assim, beleza,
cara, eu já tenho isso aqui produzido, eu não me importo de produzir mais, eu vou fazer um cálculo aqui para incluir mais produto. Eles colocaram lá que se bater uma das 50 mil. metas extras, 50 mil? 50 bateu mil. 50 mil. Eu não sei qual vai ser a meta básica, tá dizendo aí? Não, acho que não. Eu não sei qual Só vai tá ser a meta meta básica. extras. É, a partir da meta extras. Que não Já deve... começa em 50 mil. Então Cara, deve eu ser não o quê? acho- 20, 30 mil, de repente? 35, É. 40, uma coisa assim. O livro passa a ser capa dura para todos os níveis De apoio. Todos os níveis de apoio. Olha aí. Cara, Bacana. olha isso. Você entrou pagando um livro capa Maneiro, hein? mole colorido. Por aí, cara, se você conhece de quadrinhos, você sabe que Bacana. não existe, a não ser que seja uma mega editora e tal, ele não vai lançar isso por Eu menos quero de ver 100 eles pratas. botarem o capa dura dentro da caixa. Eu quero ver. Não, mas talvez eles lancem com uma caixa mais alta. né? É verdade. Mas essa Né? a caixa da Mais segunda larga edição, também. será que é um Diferente? um pouquinho maior? Pode ser. Pode ser. Já que não tem umas Não tem belezinhas, mais. né? Então, Guilherme, Não tem umas belezinhas Guilherme, aqui que se eu você tá tinha na assistindo primeira isso edição. depois, Não, mas faz já todo tira a sentido. medida. Faz tudo. Já acrescenta o valor da capa. Não, porque faz todo sentido. Porque não tem mais. Vinha num. É isso aí, num plástico- isso no aí eu ia plástico. falar no final, né? Na primeira edição tinha essas estatuetas. E de- elas foram gravadas pelo próprio David Peterson. Ele fez Cara, isso em isso é madeira, muito né? bacana. Mostra Ele lá, fez mostra um lá. molde. tiraram os moldes aqui. Ele vai mostrar aí. Ele deve ter feito né? Porque, Ele fez um e eles, lógico, eles né? produziram. Que representa, teoria, ele fez isso achando que ele ia jogar, botar pros jogadores É, representarem. Não, né? e é engraçado que é o seguinte, quando você vê essas peças, você pensa assim, tá, eu vou usar no mapa. Não, você não vai. Você não vai, não tem como. Isso é enorme. Aí, sabe É. como é que eu usava? Ah, Eu falava assim, um desses é uma patrulha inteira. Pronto. sim, sim. É o grupo. É, porque entendeu? se você botar junto, chega numa cidade. Não dá, não vai rolar, cara. É. Não tem como cada um ser um cara, entendeu? Quer Então, dizer, tipo... Aí nas metas extras nós temos Além disso, tem o escudo, que é o É. 80 mil. que ele Isso. passa a ser, ele deixa de ser cartunado para ser rígido, Opa, para pôr de guardiões, líder da patrulha, capitão da guarda. bacana. E segue o mesmo padrão do escudo que lançamos pelo Rastro de Cthulhu. Ah, Se é você- a prova de bala o É, negócio. cara, o último Nossa! escudo que eles lançaram do Rastro, você tomava tiro de 22. Aquele Eu escudo era desafio maneiro pra caramba. o Não Guilherme desafia, não ia desafia, fazer não esse desafia, teste. Não desafia, não desafia. Não acho que ele vai fazer, E olha só, mas... galera, Mas é o pra todos os seguinte, níveis também? se ele Não. fizer Ah, esse teste, eu não me responsabilizo. Não, a gente não se espalha, só bota pilha, velho. Não, o Jonatas se Tu é responsabiliza ma... porque ele não, desafiou. eu não. Eu não. Até mesmo porque eu não tenho nada pra compensar caso ele cumpra o desafio. Ele vai tomar dor prejuízo. Fala aí. Esse escudo, ele passa a ser isso para quem for com os apoios de guardião, líder da patrulha e capitão da guarda. Quer dizer, Ok. eu já vou ter que repensar minha estratégia, que eu queria só o livro. Porque eu não sou um cara acumulador. Mas a Giz já fiquei sabendo que vai sair a caixa. O lance do acumulo já passou aí, já bateu. Já tem mais Chegando coisa, em tem mais 120 coisa. mil, cara, na boa, eu acho que Esse jogo muito deve, fácil deve chegar bater em 120 fácil. mil. Tem muita Porque, gente assim, que quer esse jogo. Você não tem só jogador de RPG, você tem um público de quadrinho que gosta das artes, que É. quer ter o material em casa, Pois é. sabe? Deixa eu te explicar uma parada. Em 2009, quando eu comprei... Tanta gente queria esse jogo, eu mandei importar uns 4 desse capa dura. Entendi. E eu comprei a caixa também, entendeu? Caraca. Então, tipo, os livros de capa dura, eu passei para as pessoas respectivas. E como no de caixa vinha o livro de novo capa mole, Uhum. e as pessoas sabiam que eu tinha esses dois, esse meu livro capa dura, em 2009, que o RPG ainda não era caro, tá? Que o RPG não era, Não maior, era, mais valioso que Barra de Ouro. Não era tão caro. Como o capa dura tinha saído de produção, tinha gente me oferecendo R$350 nele. Sendo, Hoje é no um livro de livro vampiro de somente, segunda né? edição. sendo que No livro sendo somente. que você tem que lembrar que R$350 em 2009 Era, tá? era dinheiro, era dinheiro. Era uma grana, Era tá? dinheiro. E, vamos lá. Bateu 160. Aí a gente já tá começando a falar assim, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que bate. Uhum. 160, Shadow of the Lord bateu. Eu quero que bata a última 210 aí. Lê 210 Vamos lá. aí. Você vai receber uma Dice Bag para os apoiadores de nível. bolsinha. Essa é a de Líder de 160. patrulha, É de 160. Capitão da Guarda, né? Feita de tecido com arte sublimada. Ok, Ficou bacana. bacana. Eu acho até que se bater a 210, podia até pensar em transformar essa arte sublimada em
bordado. Fica aí a dica. Né? Vamos ver. Ah, Né? 210, bateu lá. Yay! dois Né? baralhos extras. 2 baralhos É. extras e mais 10 dados para os apoiadores de nível líder da patrulha e capitão da guarda. Legal, legal. Cara, é dá com pau. Legal. Vem Então, quantos assim, normalmente? Vem o mesmo número de antes? Ah, ver aqui. deixa eu ver aqui. São 3, 6, 9, 10 dados. Deve não. estar nos níveis Deve ser das 10. recompensas. São 20 dados temáticos pro líder da patrulha. Não. Não. E já tá somando o extra, não? Ou é só se bater Não, a é o Não, líder da os níveis, patrulha os vem, níveis. Já vem a com caixa, 20. o livro básico, o escudo, mapa de papel, bloco de fichas com 50 fichas, bloco de fichas do match com 25, 20 dados, o suplemento, mais 4 baralhos. Entendi. No caso aqui Muito não tá bacana, dizendo que nem o Patas Bastante Macias, coisa. que é o guardião, eu acho que eu entendi o que eles fizeram. vai relevar o dado. Porque que acontece? Eu acho que a caixa da segunda edição Uhum. americana já vinha com mais dados. Entendi. Porque É essa possível. primeira edição vem com 10. E eu acho que a caixa nova, original, já vem com os 20. Olha tá aí, entendendo? cara. E o baralho também. Você leu 4 ali. Uhum. Eu acho que vem um outro set Deve ser um outro Do- set de um mesmo, do... Condições? de manobra. Porque isso é útil. Ah, tá. Entendeu? Porque normalmente você tem... O jogador tem que escolher. Uhum. Ele tem Do que ter as grupo, 4 na mão dele. Ele tem que ter todas elas Isso aí. pra ele Olha poder só. escolher. E o narrador também tem que ter É todas verdade, elas pra ele é verdade. escolher. Vou Entendeu? falar um troço Tem uma aqui quantidade que eu li grande disso. agora, que me passou batido. Pra quem apoiar o financiamento no dia, Pré-venda? na pré-venda, é o Pré-venda. financiamento, é a pré-venda, tem que mudar agora a chavinha lá. Aham. No dia vai ter a promoção de quem apoiar, 25% é isso? tá? Não, isso é o cupom. É, Você isso vai é além. ganhar 25%. Mas os valores são promocionais Mas pelo no primeiro dia, quem comprar, por exemplo, o Patas Macias, em vez de pagar 150, vai pagar 120. Ó, legal. O cara hein? praticamente já tá pagando a taxa de envio. Se ele, né, assim, ele vai... Se ele botar o 150, separar... Vou separar o dinheiro do financiamento. 150 real. Uhum. Né? Chegou lá, bateu... Né, Já não deu- pagou mais. Já não nada. pagou, já tá junto ali, Uhum. entendeu? Vai pagar 120. Bacana. Sobra bacana. 30 prata aí pra tu já deixar separado, que tu não vai deixar, porque tu é brasileiro. Pra situação atual da nossa economia, Não, tá um preço é. bacana. Com Cara, certeza faz porque diferença. assim, 150 reais por um livro colorido, eu acho que tá... E você ainda tem chance de levar ele em capa dura. Que eu acho que vai acontecer. Que eu acho que é fácil de acontecer. Vai acontecer. Cara, capa dura no livro de 150 reais, Entendam o 120 reais. seguinte. Se o cidadão querer me dar 350 reais naquela época, Verdade. vai todo mundo comprar a caixa. Com Ponto. certeza. Exatamente. Vai todo mundo comprar a É caixa. isso É, aí. é verdade, é exatamente Ninguém vai comprar isso. o livro sozinho. Isso aí vai bater a meta fácil de Não, eles vão ter que fazer Essa bastante promoção- caixa. exatamente. Bastante caixa, com certeza. Entendeu? E aí, beleza. A gente falou então do que vai vir, você já tá ciente. Fala assim, poxa, Jonathan, beleza. Mas e aí? Vale a pena? Esse jogo, eu vou curtir jogá-lo, né? Porque, cara, Você vai reaprender RPG. olha isso É isso aí. que vai Não acontecer. sou a eu proposta. que estou dizendo. É muito bom É mesmo. ele que se compra. muito bom. Já falei. Quer sentar o pau no Salsa? Salsa nos seus jogos, Você é a vai página reaprender. dele, né? Porque aí e vai lá no perfil dele, enche o saco dele, tá? Teve dois momentos da minha vida que eu aprendi a jogar RPG. Quando eu comprei Toon e quando eu comprei Mouse Guard. Um jogo divertidíssimo. Entendeu? Bacana. Um jogo Tipo, divertidíssimo. é sensacional. Né? Então, vamos lá. Vamos falar agora do sistema em si, Isso. tá? Ok. Eu fiz o personagem. A gente vamos começar pelas regras. Eu acho que melhor pelos personagens, Os né? personagens ditam as regras, basicamente. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou seguir o que o livro segue. O que o livro segue? Aprender a fazer o personagem é a última coisa do livro. É a última coisa do livro? É a Faz última todo coisa do sentido, livro. né? Então, beleza. Então vamos pelas Entendeu? regras. Então, Porque vamos o lá. livro, ele te convida a jogar o Mouse Guard primeiro com os personagens da história. Ah, olha aí. Sério. Ele já te É dá um tutorial, as fichas né, já cara? estão prontas. Já É a Então ele lógica fala do assim, tutorial. parceiro, se divirta primeiro, depois você joga, explica depois como é vai que se faz preocupa com o isso. seu personagem. Ah, Exatamente. maneiro. Entendeu? Isso é uma boa tacada. Não, com certeza, é a lógica dos games, né? De tutorial. Você Exatamente. chega e você dá passo a passo as informações. Isso. Você mastiga e você chega e fala aqui, olha só, esse personagem ele pode fazer isso aqui. Isso. Se ele pode fazer isso aqui, quando eu for criar o meu, eu já penso, isso é possível. Uhum. E aí você pode ou não aplicar. Inclusive, na época
que tinha não sei se vocês pegaram essa época, mas tinha um site que era uma rede social de jogadores de RPG que se chamava Bom é Jogar RPG. De Cara, Nora eu lembro né? disso. Era uma iniciativa bacana, assim. Eu participei com a equipe na época e a gente gravava episódios, né, de notícias sobre RPG, trazia um monte de coisa. E tinha um quadro que eu fazia lá, que hoje eu faço no meu canal no Twitch de vez em quando, em que eu pego alguma cena de algum filme ou desenho ou qualquer coisa E simula e aquilo, eu faço as regras, eu pego as regras de um jogo que é daquele tipo de cenário e mostro como é que seria o resultado daquela cena com as regras do jogo. Cara, né? a gente tinha que trazer você de volta, porque a gente É. vai fazer Fível. E aí É um conto americano. Um conto americano. é Aí um tem que rabo fazer, americano. a gente tem que fazer É um o rabo Fível. É porque eu tenho um trocadilho. Tail, esse tail é escrito como se fosse rabo e não como se fosse conto. É, em inglês. Em inglês. É, É, tail. Um Maneiro, rabo. bem legal. Por isso que ele não podia sair como um rabo americano aqui no Brasil. Não podia. É, que nem Você Conde do imagina? Um rabo americano, eu ia pro cinema achando que era outra coisa. Vamos lá. Inclusive tem um jogo de computador que é o Dust. Um rabo americano? O O Dust. Dust, o Dust. Tá. Não, porque deve ter um jogo americano. Não, o título dele é An Elysian Tale. E esse Tale também é Rabo. exatamente. Mas então, aí ele te sugere que você jogue primeiro Com os com os personagens. personagens. Aham. E aí eu tem uma simulação inicial que é na história do outono, quem já leu o Pequenos Guardiões vai saber o que é, eles enfrentam uma cobra no início. Esse exemplo do combate da cobra tem no livro. É até aquela ilustração icônica que tem a cobra assim. Isso, que ele tá com a espada assim e a Bacana, cobra na bacana. frente. Então, Isso aí. tem esse exemplo no livro. Eu peguei esse exemplo e aí a gente fez lá no Bom é Jogar RPG. Então, se você procurar no YouTube hoje, Sim. isso, do Mouse Guard, ou eu não lembro como é que tá o título. Não, me recuso. Se o pessoal Eu me quiser, recuso. depois eu boto o link. Entendi. Não, é bacana ter isso aí, com Eu me certeza. recuso. O Me quê? recuso. A gente vai simular uma ceninha rápida. Não! A gente não vai jogar. A gente não vai jogar. A gente vai Jesus. fazer. O que eu quero que você faça é Tá o seguinte, vamos lá. O cara quer fazer. Eu vou fazer as perguntas que o jogador Ok. vai fazer. Beleza. Como é que eu faço um teste de percepção? Eu sou um rato, tô andando. E eu quero observar, tô fazendo um teste de observação. Como é que eu faço o teste de observação? O que você quer observar? Eu tô olhando a paisagem, vendo se tem alguma coisa diferente na paisagem, se a neve tá pisada. Eu tô tipo um rastreador Entendi. barra guarda, né? Eu tô segurando ali pra ver o que Ok. tá Tem esses rolando. papéis mesmo, né? Né? Ok, Você beleza. tem que definir esses papéis, inclusive, Sim. previamente a uma viagem. Normalmente eu descreveria tudo que você quer saber. Tá, mas o jogo dá mecânica pra isso? Não, eu descreveria tudo pra você. Não, eu sei, meu querido. Você não tá entendendo. Não existe a mecânica. Você não pede rolamento. Ah, você não pede rolamento. Você não vai pedir rolamento. Então me dá um exemplo. Quando é que eu rolo os dados? Quando for relevante. Isso é interessante. Quando for relevante. Isso é Olha interessante, só. porque se você nunca jogou GURPS, eu já joguei GURPS, eu adoro GURPS, mas eu já joguei com mais chato. Eu quero ir ao banheiro. Role destreza. Aquela Falhou? Mijou na Não. calça. Aquela É. famosa ideia É do uma cavar buraco, história né? real, Aquela famosa ideia do cavar buraco. sabe? Então assim... Lembra que eu te dei o exemplo do Batmóvel se move na velocidade da trama? Ele entende Os isso. dados são o Batmóvel. Então vamos dizer assim. Entendeu? Você só rola se a história for avançar. Beleza, você decidiu então que é relevante, que a história vai avançar, que existe um risco ali pra Isso. rolar os dados. Como é que eu faço isso? Eu vou te dar um número de obstáculo, Aham. ok? Esse número de obstáculo normalmente é um número pequeno. Que Não. varia de quanto a quanto? Numa situação mundana, é 0 ou 1, 0 ou 1. ok? Ah. Então... E uma aí situação pica aí das você galáxias. se pergunta, porra, mas 0, é claro que qualquer coisa que você rolar você vai passar. Não! Ah. Você consegue tirar 0 e falhar, ok? Dependendo da Até situação. porque você pode ter as condições também, né? Influenciando ali. Se você tá com Exatamente. fome, Então, ó, sede... é uma situação que com certeza é Tem relevante. Exatamente. Porque não tem como você falar, porque se der merda, É. já era. Tô escalando uma corda.
Passa aí de um buraco, que essa cena aconteceu. Ok. Essa cena aconteceu. Uhum. E aí, Nós caímos num deslize Isso. de neve, se eu não me engano. E aí, como é que eu faço? Que teste eu faço? Que atributo eu uso? Exatamente. Normalmente, quando você tem uma perícia que ela tá diretamente ligada ao que você quer fazer, o mestre vai te dizer qual é a perícia que você vai fazer. São poucas, tem 24 perícias no jogo só. 24, Tá. cara. É pouco. Elas é são pouco. direcionadas, né? Bem Elas são direcionadas. bem específicas. Elas têm as suas funções, elas têm as suas situações, o jogo te exemplifica tudo. É como se já tivesse tudo pronto pra você jogar. E você entendeu? não tem todas. É aquele lance que ele exatamente. comentou, que você escreve, acabou o espaço de escrever, você tem que desaprender. Ali não cabem 24. Entendeu? Na Entendi. ficha não cabe 24 Entendi. perícias. Isso aí, Entendeu? existem 24 possibilidades. Isso. Entendi. Então, quando você faz esse teste, você... Vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Ok, Isso aí. vai lá. De subir. De subir, É, ok. o de subir. Vamos lá, Qual o pera aí, atributo? Qual é a rapidinho. perícia? Vamos estabelecer algumas coisas. Isso aí. Vamos lá. Você é um... Vou botar que você é um pata macia e você é o líder do grupo. Sim. Tá, o pata macia, dentro do jogo, ele é o quê? Ele é um iniciante, ele é um novato Ah. da guarda. Ele não tem capa. Igual os níveis de apoio. Igual os níveis de Olha só! Exatamente. Muito bom, muito bom, muito bom. Que eu já estou chamando pelo nome oficial traduzido. Porque eu Bacana. normalmente diria Tenderpaw, que é o nome Tenderpaw, original. isso Tá? Bacana. Mas aí o que acontece? Por que eu botei desse jeito? Porque eu já sei que você provavelmente vai ter mais físico Uhum. do que ele. Sim. Porque ele vai ser mais velho. Vou ter mais experiência. Peraí, Ele é mais peraí. experiente, Isso aí. exatamente. Peraí. Então, Entendeu? quanto mais velho eu fico, mais fraco eu fico fisicamente. É, de uma certa forma, sim. Quer dizer, então a idade também influencia no E tipo de você- personagem que você Você tem. pode jogar, é. Isso aí. Você tem uma faixa etária que determina qual classe que você pode jogar. Você sabe mais Entendeu? coisas E aí? naquele ponto. Você tem Isso. uma diferenciação de... Até de Exatamente. pontos mesmo pra você lidar ali Isso, dentro. exatamente. Interessante. Então você provavelmente jogaria 5 dados de health. Eu jogaria Health. De saúde. Ah, A mas por gente que não você tá sabe. jogando isso? Mas na verdade Porque- a viagem foi extremamente longa e você está esfomeado. Ok. Vamos lá. Tá, mas olha só, Ah. esse tipo de coisa não afeta esse Não rolamento. afeta ele. Não, beleza, afeta esse beleza. rolamento. Porque normalmente as condições afetam conflitos e Tá não certo. testes normais. Você Então, vê que beleza, o Gabriel, eu nem tô jogando, ele já quer foder Ah, meu personagem, né? Tem algumas Quero fazer exceções. teste, quero fazer Tem teste. algumas exceções. Ah, Por aqui, exemplo, ó. machucado. Olha só. Eu caí no buraco, ele faz afeta todos sentido. os testes. Faz Entendi. sentido, Então- eu tava machucado. Então vamos olhar que ele tá ele torceu a patinha dele, um pedacinho da patinha dele tá torcido Agora, e ele tá tentando se erguer pela corda que um outro parceiro jogou. Ok. vamos ver Tá. se a minha Tem tradição... várias informações importantes É, aí. com Vamos ver certeza. se minha tradição ela permanece. Peraí, você vai estar ferido? Então você Vou joga tá um dado a ferido. menos. Ah, eu já jogo um dado a menos. É isso aí. Porque ele tá mostrando aqui Obrigado, menos Gabriel. um dado para todas as rolagens, exceto de Beleza. recursos e Olha outras só, coisas aqui. Menos antes um de dado? você jogar, eu já vou te dizer qual é a tua dificuldade. Qual é a minha dificuldade? Porque isso é importante. Ah, tá. Porque Qual é? você poderia gastar recursos da sua ficha pra melhorar o rolamento antes. Ah, e eu ganho mais Entendeu? dado com isso. E você pode ganhar mais dados Então, com por exemplo, isso. se eu tenho uma Entendeu? corda melhor, se eu tenho um Você tá usando uma arpão, corda? Tô usando uma corda. Então você tem mais um dado. Ah, eu ganho mais um dado. Ah, tá. Beleza. Tem alguém te ajudando a puxar essa corda? Tem alguém me ajudando, Gabriel? Você só tá vai lá me em fuder cima. na vida. Olha só, eu escutei brevemente um barulho por detrás dos arbustos da minha Você não esquerda. tá me ajudando. Eu, Não infelizmente, ajudando. tenho que guardar a Esse- sua saída. Isso é espírito de Goblin mesmo, Eu velho. gosto de jogador assim. Isso é espírito de No Goblin. final da mesa eu ia estar dando cu Um pra XP, ele. Eu ia falar olha aí. assim, parabéns. Obrigado, entendeu? obrigado. Tá Então, aí. beleza. Vamos ver se o Jonathan mantém o padrão dele. Ok, que eu não te disse a dificuldade, você Você já não me rodou, disse, porque já você é rodou. o típico jogador de RPG Afobado, que tem a mão apressada, exagerado. tá? Mas você jogou todos esses dados, caiu uma coisa interessante aqui, que foi o seguinte, ó. Tá. Machado caiu aí no meio também. Caiu, não sei se o pessoal vai conseguir ver, quer Vamos. mostrar aí pra Bota, galera? mostra ali Segura outra câmera. Não, mexe Vai com lá, ela. é? Eu vou botar ela aqui. Tá aí. Essa Opa. foi a minha rolagem, peraí. Ele jogou um machadinho, ele jogou 2 espadas e 2 cobrinhas. Então a gente tem 2 sucessos aqui, o machado também é um sucesso e 2 falhas, tá? E qual a Então- diferença dos sucessos, do machado e das espadas? É que nem não Fate, tem, é aqui nula. não tem diferença. Tá. Aqui nessa situação não vai fazer diferença, Entendi, tá? entendi. Mas normalmente o jogador pode gastar um recurso que permite que ele role dados adicionais baseado no número de machados que ele tirou. Entendi. Entendeu? Mas é só isso.
Então tem 3 sucessos Uma aqui. espécie de trunfo, né, em alguns momentos. Isso, exatamente, tá? Mas ele ainda assim ele precisa gastar o recurso para Claro. ter acesso a isso, Bacana. tá? Mas aí ele tirou 3. 3, pra mim, é mais do que o suficiente, já tá ótimo, entendeu? Mesmo que, tipo, que corda é essa? Tá pegando fogo, né? Se ela ser mais do que 3 de dificuldade. Sim, sim. Mas... Tá pegando fogo. Tá Se pegando fosse fogo. Gabriel, estaria pegando fogo. Joguei óleo. Então, sabe aquele Goblin? Mas, normalmente, você, na situação que você tá ali, subindo a corda, não é tão... É uma corda, ela já é uma ferramenta pra te ajudar. Não é Sim. tão perigoso pra ele subir. Não é Isso. nenhum teste que normalmente eu pediria pra fazer. Sim. A não ser que realmente envolva Uhum. um nível de estresse e uma consequência válida para aquilo. Porque, por exemplo, ele cair nesse buraco, a história vai andar ou ele só vai tentar subir de novo? Enquanto ele estiver subindo, pode ser que algo externo possa acontecer. Logo, a subida dele pode apresentar um encontro. Exatamente. Tipo, você- É possível? É possível. Tipo, Então, você excelente. tá... Não precisa né? estar ligado diretamente ao relacionamento buraco-corda-Jonathan. Sim, sim. Entendeu? Pode ser uma Sim. coisa Ao diferente externo, que aconteceu. Porque o rolamento está afetando a história, não está afetando a situação. Pode ser Entendeu? que você não tenha pedido o rolamento para quando ele subiu a corda, mas sim quando ele chegou lá em cima com os pelos enlameados, aquilo começou a endurecer e ele teve uma perda no movimento. Pode ser. Tem Entendi. várias coisas que a Você gente vê pode que o cara- estabelecer. o Ele Gabriel tem a só quer ideia, me fuder a ele vida. tem uma imaginação muito fértil. Ele não é o tipo de cara que ajuda. Então, o que acontece? O jogo estabelece que pra você ter uma aventura concluída de Mouse Guard, você precisa passar em 2 testes. Se você passar em 2 testes, Uhum. a história acaba. Aí você pensa assim, pô, mas isso vai ser extremamente curto. Né? É. Isso vai ser Com certeza. extremamente Se você curto. pensa em D&D, você volta pro D&D, É. você vai chegar lá e vai, pô, bebi muito, rola É. 10 resistência, bebi não sei o que. Acabou, Você não a vai aventura fazer- não saiu da taverna. Você não vai Né? fazer... É por isso que o teste ele tem que ser relevante, Ele tem que velho. ser relevante. Se você é aquele exatamente. mestre que fala assim, eu vou ali, rola. Né? Eu vou, rola. Não é isso. Rola, mas eu não falei nada. Rola assim mesmo, vou falar. Exatamente. Entendeu? Você tá tem- rolando no chão daqui a pouco. É. Você tem as situações normais. Uhum. Você pode ter o roleplay. Você pode ter todas as coisas que vai ter normalmente numa mesa de RPG. Sim. Elas não precisam necessariamente estar afetando a trama em questão do momento. Certo. Mas aquilo vai servir pra pintar a história. Claro. com Vocês podem certeza. conversar entre vocês. Você pode cair no buraco e ele te ajudar a sair do buraco, Ele etc. não ia E, tal, me e ajudar, não não. envolver nenhum rolamento. Uhum. Entendeu? Todas essas coisas podem acontecer. Você vai contando a história. Quem já jogou Fiasco sabe muito bem como é que é isso. Tipo, Uhum. você tá lá falando, pá, um monte de coisa, e demora um tempão até você decidir o que você vai fazer com aqueles dadinhos na tua frente. Sim. Não é? Então, aqui a situação é parecida. A diferença é que esse jogo utiliza uma mecânica que é extremamente difícil de entrar na cabeça das pessoas. Eu vou tentar ajudar vocês ao máximo. Então, vamos fazer o seguinte. Tá, Eu acho que pra hoje, porque você vai vir mestrar esse jogo pra gente. ok. Vai, É? né? Você Vou vai, confirmar né? ao vivo É. aqui, porque isso é É, o seu. porque aí não tem como fugir depois. Né, Marcos? Ele falou que é fácil chegar aqui, Tá. que é tranquilo. Então, toma Ok. aí, né? Beleza. Mas é um conceito de turno do jogador e turno do mestre. Do mestre. Entendeu? Tá. O Que é a jogador faz coisa- alguma coisa. Não. Aí que tá. Um trecho da história acontece no turno do jogador e um trecho da história acontece no turno do mestre. Isso aí. Quer dizer, na realidade é primeiro o mestre e depois o jogador. Então já tira o cara meio que da zona de conforto. Tira. Porque não é, o jogador não pode ser só aquele cara reativo. Não. Ele tem que ser um cara que Ele tem que vai criar contigo, criar a cara. história junto Criar contigo contigo. de forma mais, Isso. né? Não é o cara fala assim, vocês estão andando na floresta. Aí o cara, beleza, e aí? Tá, não. Aí vocês encontram isso. Então eu ataco. Não. Não. Né? Não. Então o cara... É bem diferente. Ah, bem diferente. olha aí. Esse RPG, esse sistema, ele é baseado no Burning Wheel, Burner Wheel, que é o Burning outro Wheel, RPG do né? Luke do Crane. Luke Crane, Também é... que era do Burning Empires. O RPG se chama Burning Empires e que é O sistema de é o Burning Roma, Wheels. não lembro agora o que é. É medieval clássico, Uhum. né? Que é focado muito em Não é medieval social. fantástico. Não, eu tá? sei. É eu sei que ele é clássico. muito focado em combate social, se é que isso existe. Eu nunca Em conflitos cheguei. sociais. Eu nunca Isso cheguei a jogar isso é o que eu já Burning li Empires. e tal.
Mas Intriga que você diz, né? Intrigas, Sim. exatamente. o Burning Wheel é baseado quer dizer, o Mouse Guard é baseado nesse sistema, Burning Wheel. Ele modificou para ele poder ser exatamente igual ao quadrinho. Entendi. Que é isso que a gente estava falando no início, que você não cria um sistema, você não cria o sistema primeiro e depois adapta o cenário a ele. Você tem que fazer o sistema pensando quais mecânicas dele fazem virar o cenário, Entendi. né? Você não pode simplesmente dizer, não, porque você vai pensar no combate, vai pensar na aventura e acabou, tá ótimo, botei o selo Mouse Guard, tá isso aí. Não, cara, o que é que diferencia o Mouse Guard? O fato de que ele é vendido em estações do ano separadas, por quê? O que eu posso fazer com isso? Entendeu? Eles trabalham em equipe, que mecânica eu posso fazer que eles sejam uma equipe? Então já Entendeu? entra uma outra pergunta que eu ia fazer pra você. Ele não é um livro soft de regra, né? Ele tem uma linguagem interessante. Ele tem um crunchzinho, né? Tem, Ele tem, quando eu falo crunch, eu quero dizer assim, por exemplo, comparativamente a Fate, que é muito leve de regras, Sim. ele já tem um nível médio pra pesado de regras. Eu ainda acho que a regra do Fate é mais pesada do que a do Mouse Guard. Que dele? Sim. Porque envolve Porque ele é mais interpretação, intuitivo, você diz. talvez. Não, é porque o Fate ele tem muita coisa situacional que os jogadores não lembram de usar, o mestre não lembra de usar. Entendi. E que o Mouse Guard não precisa se preocupar disso, porque só já vai tá usar. na narrativa. Mas exatamente. Ele Ele já só tá amarrado. ele só vai usar em poucos momentos. Se ele tiver uma dúvida, ele abre o escudo do mestre, ele dá uma olhada rápida, ele já lembra Nas das três tonalidades páginas, do né? que é. Três páginas. Pô, não é. E aí Entendeu? você, e assim, beleza. E pra que servem essas cartinhas então? Isso é o pedra, papel e tesoura dos conflitos. Tá. Entendeu? Como é que eu uso essa bodega em Você tem testes normais, que é isso que você fez um exemplo, Uhum. tá? Eles podem avançar a história. Você tem testes complexos, em que é uma sequência de testes normais, que contam como se fosse Pontos, uma coisa sim. só. E acumulam pontos ali, né? Não é ponto, é tipo assim, você faz um teste. Uhum. Aí, vamos ver, ele passou? Passou, ok. Então agora você faz esse outro teste. Uhum. Passou, ok, então faz esse outro teste. Agora pode ser o contrário, pode ser falhou, então faz esse aqui. Então você vai bifurcando É porque eu lembro Né? de uma Uma coisa escadinha de que testes. nós tínhamos uns pontos e no final das contas a criatura, o encontro, enfim, tinha outro. Esse é o conflito. Esse é o conflito. Esse é o então, terceiro tipo de teste. que é esse que você vai acumulando pra poder chegar. Quem chegar primeiro Isso. naquela pontuação ganha, né? Ganha, exatamente. Ali é como se você entrasse num microcosmos, entrou no combate do Final Fantasy. Né? Mini-jogo, né? Mini-jogo, né? Aí, beleza. É um mini joguinho ali que você vai ter que fazer esse pedra, papel, tesoura. Que é muito bacana, Entendeu? cara, porque você não lida com pedra, papel e tesoura, né? Você Isso. lida com as posições de combate, Isso. as posições de interação. Você tem a manobra, Então, você tem a finta. vamos fazer um exemplo e daí em rápido diante. aqui. Uhum. Como é que ele funcionaria? Vamos Se pegar cada um você- um set. Ok. Vamos tá lá, bom. eu vou. Esse aqui tá certo, tá todo ele. Na tá? realidade, vocês usam sozinhos, vocês dois usam um set só. Um set só. Eu É? uso um, Aham. aqui tá E pronto, nós né? escolhemos. Exatamente. a sequência. Aí o que eu Então, vou a gente fazer... faz aqui por trás, Gabriel. Pode ser, pode Não, ser. não, aí é que tá, olha só. Ah. Eu tenho que ter os 3, quer dizer, são 4 ações, né? Ataque, Três de cada, defesa. são 3 turnos. Exatamente, eu vou precisar de 3 de cada um pra vocês não saberem quais foram os que eu escolhi. Porque eu Perfeito. posso escolher 3 de um e se as cartas sobrarem, você vai falar assim, ele usou toda daquela, entendi. né? Não. Bacana, interessante. Então tá aí, pronto. Aqui eu vou pegar uma de ataque ou de manobra ou de defesa, etc. Tá? E de finta e vou colocar aqui, vocês não vão ver. É a Certo. ordem. Vamos lá, entendeu? tô olhando pra Então, cima. Eu só queria fazer Não, uma tô olhando pra adendo. cima, ó. olhando pra cima. Vamos lá, a gente não pode olhar. Agora Eu quero ver se os meus instintos ainda são os de Enquanto ele sempre. tá escolhendo as cartas, você que tá nos ouvindo, você queria dizer que a minha produtora aqui, ela tá olhando feio, porque a gente prometeu 1 hora de live. Já estourou. Que eu Mas tenho ela é certeza. linda, ela é maravilhosa. Tenho E eu já certeza. digo pra você o seguinte, que ela vai ser habilidosa e ela vai cortar esse vídeo aí em 3 partes pro nosso Pronto. canal no YouTube. Tá aí. Vamos lá, olha, Que em breve estará no ar aí pra você curtir. Pra vocês e se entenderem o que eu seguir. fiz, foi o seguinte: a gente tem 1, 2, 3, tá? São 3 cartas, cada uma é um turno do round, da Aham. rodada, do combate, tá?
a patrulha... As primeiras 3 estão na ordem que eu achei interessante. A patrulha... Vocês podem falar, eu não vou mais mexer nas É verdade, cartas. é verdade, é É verdade. verdade. É pra isso que É verdade. É pra isso que o narrador Interessante, escolhe interessante. primeiro, Ele cara. escolhe primeiro e a gente pode discutir. Verdade, Caraca, né? esse é um sistema meio FDP. Porque o narrador já escolheu. E aí o cara tem que fazer aquela cara blasé, Exatamente. né? Aquela cara de bunda. É por isso que eu disse que as pessoas ficavam falando que eu sou Entendeu? mágico, porque eu conseguia prever o que os jogadores iam fazer Aquela- e ferrar todo mundo. Aquela cara de bunda e o cara tá lá. Não, eu acho que a gente tem que botar finta na primeira, ataque na segunda e defende na terceira. Aham. Eu tô botando porque foi o que ele indicou, então tá de boa. Aí, aí ele tá assim. Não foi o que eu indiquei, não, cara. Você trocou Não, a ordem. Não, são as três primeiras. Você trocou a ordem. Você bagunçou tudo, mas tudo É, bem. tudo bem. Mas vamos dizer que foi isso que ele falou, tá? Te finge aqui. Aí ele tá assim, não. Poker face, Aí, né? aí começa aquela discussão infernal em mesa. Não, mas eu acho que ele primeiro vai É usar assim defender mesmo. pra depois botar o ataque. Porque o Marcos, É isso é assim, assado. É isso mesmo. Aí ele fica com aquela cara blasé. Já vi vários pararem assim, não, conhecendo salsa, troca esse troço. É, Aí o cara faz assim, pá, tomou. Entendeu? Tipo, então vamos lá, Era Gabriel. melhor deixar Nós dele. temos manobra, Isso. ataque, defende e fende. Primeira era É? manobra, Eu segunda Eu vou era dar uma finta e terceira era informação ataque. importante pra vocês, que é pra depois vocês não dizerem, eu não sabia disso. Ah. Não, a tá? gente vai falar isso durante a aventura. Né? É, pois é. É. Então, Finta ah. ganha de defesa e ataque ganha de finta. Tem uma tabelinha Tá? aí embaixo, Tem, né? mas eu já decorei e eu tô Vamos lá, deixando mostra essa aí. Mostra a informação tabelinha, foca na tabelinha. pertinente, tá? Ah, não sei se vocês vão conseguir visualizar. Consegue sim. Ele botou ali. Assim, Tá. vocês vão conseguir visualizar. Em cima você tem o que, as ações, né? Uhum. E embaixo você tem os resultados, seria isso? O que ganha, o que Isso ali, quando Né? se você olhar ali, ele vai ter... O bom é que as palavras são iguais em português, então a letra vai ser a mesma. Ataque, defesa, finta e manobra, tá? E embaixo, porque como ele tá com a carta de defesa, o que tá querendo dizer é, se o outro lado escolher ataque, é um rolamento de versus, ou seja, Entendi. você rola, eu rolo. Uhum. Defesa contra defesa Anula. é independente. Não, cada um rola a sua. Isso aí. Porque os dois escolheram defesa, Não então é cada contra, um não é contra. A finta tem um travessão. Quer dizer, você perdeu. Você não vai rolar nada. A finta vai rolar sozinho e você vai tomar o dano de graça. Ai. Entendeu? E a manobra é versus também. Quem Então você ganhar rola o é- dado ainda. A gente ainda vai rolar, Ah, que entendeu? bom. Isso aí. É Vamos- isso. Vamos Beleza, voltar deixa aqui eu pra trazer. frente. Vamos lá. Foi? Então, definam o que vocês querem fazer aí. Não, escolhe aí pra mim que você escolheu. Tá sim, porque você tá é sim. estrategista, é isso aí. Por que, Ah, são sim. 3? Por que são 3? Porque normalmente uma patrulha tem 3 ratos. Vê se tu consegue mudar. cada a câmera carta- pra aqui pra cima. Vai tentar colocar ela pra cá? É, vê se tu consegue. Você pode botar o contrário aqui. Você bota ela aqui na frente e a gente faz assim. Entendeu? Aqui, ó. Presta aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer. Bota aí. Isso Bota é de improviso, habilidoso porque eu aqui. sou desses, cara. Aí você aponta Eu ela pra boto baixo pilha. aqui. E a gente faz isso aqui. Isso, perfeito. Acabou. Normalmente você tem. Posso Então. fazer aqui assim. Bota, sobe ele um pouquinho aqui. Levanta aí. Pronto. Isso aí. Eita. Opa! Claro, Caiu né? tudo. Claro. Claro, que a gente né? não mostrou. Claro, Deu né? uma afobada aqui, gente. Saragão. Foi tudo planejado. É, tudo milimetricamente. Saragons. Vamos lá. Então, Tá. lembrando que o de baixo foi a gente que escolheu Jogadores? os jogadores. Ah, tá definido já? Já. já essa tá definido. E o de cima, o mestre ou o narrador, como é que chama em inglês? No Mouse Guard? É. Eu acho que eles chamam de De Game mestre Master mesmo, mesmo. Game Master GM mesmo. E aqui o mestre escolhe antes dos jogadores escolherem, Isso aí. tá? Uhum. Ele joga aqueles 3 ali de quantas? De 9? Não, porque você tá falando de total de cartas? É, quantas Quatro. cartas o mestre É 3 de cada ação, são Ah, 12. tá. Isso, Beleza. são 12 cartas. cartas. É que tem 4 opções de ação De no ação, total. isso, e tem E- 3 cartas de cada E um. cada jogador faz isso, ou o grupo Então, faz isso. É aí que tem uma outra camada de estratégia, Aham. tá? Por quê? Cada tipo de manobra, cada uma dessas, você rola uma skill diferente.
entendeu? Dependendo do tipo de conflito. Se é um conflito social, se é um conflito, né, se é uma jornada, se é um combate, qualquer coisa. E o mais importante, além de que cada uma é uma perícia diferente, cada uma é um jogador. Bacana. Não pode repetir. A mesma pessoa não pode fazer essa daqui e essa. Peraí. Então, Entendeu? um jogador vai escolher essa daqui. Outro vai ser essa. E E outro esse aqui vai ser ter essa. que ser o outro, porque como vocês são dois, vocês têm que revezar. Entendeu? Entendi. Como a patrulha de vocês é só de 2, um age, o outro e o primeiro de novo. Certo. Entendeu? E aí, se no fosse próximo turno, uma patrulha de 4? a patrulha de 4, a solução normalmente é não ter a patrulha de 4. Ah, É você dividir em 2 patrulhas de 2. Entendeu? Porque dentro da guarda Legal. não se tem patrulhas grandes demais. Qual é o tamanho médio Entendeu? de uma patrulha? Não, o certo é 3. Ah, o certo O certo são 3. Você tem Bacana missões. isso, Você né, cara? tem algumas missões que o cara vai sozinho. Mas aí o cara tem bala na Pô, agulha, então né? a gente pode pensar próximo jogo 3 jogadores. Entendeu? Isso aí, O certo são 3. Normalmente, é óbvio que não vai ter 3, né? Todo mundo quer jogar RPG, todo mundo quer participar. E aí vai ter 4, 5 cidadãos jogando. Aí você divide uma patrulha de 3, uma Esse patrulha de trabalho pra 2, gente, não. né? Alternativamente, se for extremamente necessário, e quando eu digo é extremamente mesmo, você pode ter uma patrulha de 4, e aí o que acontece é que um cara fica de fora daquela Aventura em si. daquele tá. turno, Entendi. E entra Né? no próximo. e ele só age no próximo. Entendi. Só que aí ele ainda ajuda no grupo. Ele dá Porque como se fosse um ele dá wave, o né? dado. Todo mundo. Não, mas é que tá. Não importa. Você sempre dá um dado extra de Legal. ajuda. Essa é a mecânica mais legal desse jogo. Muito bacana. Que é o fato de que eles têm que sempre se ajudar. As dificuldades são altas e os dados são poucos. Então você Então, precisa se tem- ajudar. Tem que acumular Né? o recurso, que senão vai morrer. Senão vai rolar. Aquele Aí- grupo estrelinha não rola, velho. Então, por exemplo, aqui teria que ser ou o Jonathan ou o Gabriel, entendeu? Aqui Vai ser o Jonathan porque ele tem que atacar no final, já que o meu físico não é tão imponente. Mas aí que tá. Lembra que isso é a perícia. Ah, é? E o físico dele é um atributo, entendeu? Ah, aí Eu você posso vai... tomar mais Então a porrada. minha expertise entendeu? na espada pode ser superior à Pode, força bruta. Então, e como pode, Fente, entendeu? eu posso tomar uma porrada gratuita no ataque? Não, mas é que tá, não é você que toma, é o grupo inteiro que toma. Ah, o grupo A inteiro decisão é... É como se fosse uma moral misturada Exatamente. com... Isso pode Machucado, dar né? treta, Isso é o nego. grupo inteiro, Que isso é uma mu- decisão em conjunto, Nossa, vai descer todo mundo em mãe. conjunto. Que Entendeu? beleza isso. Tá? Isso pode dar um ódio no coração das pessoas que você não tá entendendo. Tá? Beleza. Mas vamos só ver Vamos como lá, é que seria aqui. Vamos solucionar Então, isso o aí. primeiro. Olha aqui, a primeira ação seria defesa contra manobra versus. E aí, qual é o Né? resultado? têm que fazer Os seus dois vão testes. fazer seus testes, quem tirar mais vai ter o seu benefício e o Aham. outro fica sem nada. Entendi. Entendeu? Beleza. É isso, tá? No segundo turno, seria finta contra finta. Olha aí. Versus também. Todo mundo Finta ficou contra se olhando, finta, né? versus. Os dois tentaram se enganar. É. Uhum. Um foi pro lado, outro foi pro outro. Né? Mas tu, pensei que tu ia vir pra cá. Alguém vai acertar alguém, né? Ah. E a última foi ataque contra ataque. Os dois se batem. É isso É aí. aquela parada que Entendeu? tomou uma Violento, porrada Os e dois tomou se outra, batem, né? não tem essa. Maneiro. Né? Parabéns pra vocês me enganaram. Olha aí. Não, a Não, primeira é vez o que Gabriel que engana. Mas Primeira Gabriel- vez que Gabriel consegue. sabe- Porque normalmente a primeira rodada Ah, a galera você- se estrepa, mas que é lindo. Entendeu? Maquiavelicamente. Mas você vê né? que, olha só, por que eu digo isso? Porque eu subestimei vocês legal, né? Eu peguei e falei assim, eu vou fazer aquilo que todo jogador escolhe. Olha aqui, ó. Eu botei uma defesa porque vocês iam colocar um ataque no início. Sim, Eu botei uma finta porque vocês iam botar uma defesa logo em seguida. E eu botei um ataque porque eu sabia que havia uma manobra. De repente, porque as pessoas normalmente não sabem o que faz com manobra. É. Ou então Entendeu? sabe o que ele faz com a Vamos terceira testar. carta, né? Exatamente. Que na realidade é o errado. O certo é fazer isso que vocês fizeram, que é começar com a manobra. Aham, Entendeu? Porque a manobra é uma forma de dar um bônus pra próxima ação, pro próximo ratinho. entendi. Aí, Entendeu? estamos ensinando como você ferrar seu mestre quando ele for Olha mexer aí nesse que jogo. legal. É Mind Games. Isso aí, galera. Cara, Bom. então, acho que... Mais alguma coisa? A gente falou pra caralho, né? A gente falou Quantas bastante. horas Olha já só, de stream, nós- gente? Passamos, acho que de 1h20, Uma 1 hora e hora e 20. meia, mais ou menos, bem mais do que isso. Bem mais que Ok, isso. nós tivemos um tempo ausente, temos que reduzir esse tempo ausente, sem áudio, que deve ter dado em torno de uns 5 minutos.
Eu sempre boto pra 10. Não é muita coisa, mas enfim, é o seguinte, pessoal. É bacana agora a gente falar um pouquinho sobre o projeto aqui. O que a gente trouxe? Por que a gente trouxe qual Márcio foi o aqui? interesse de seduzir? Entendi. Primeiro, me dá aqui esse negócio aqui. Deixa eu só falar uma coisinha antes Como pro pessoal. prometido, a gente não tem muito. Mas o mestre Ganha uma coquinha. vai ganhar um mimo da mimo. gente, né? Paga Que foi nós, prometido. A gente não tem dinheiro, mas pelo menos a coca a gente garante. Né? Muito Coca-Cola, bom. tá? Só pra deixar claro. Sensacional. né? Porque- Eles falaram assim, você vai lá, narra pra gente e ganha refrigerante. Falei, mesmo? Que bom. É, porque a Nossa. gente não tem dinheiro. É um vendido... Jonathan, não abre não, dá pra ele. É um vendido Aqui. fácil, né? Deixa eu dar uma sim. sacudida antes. Pra quem gostar muito do Mouse Guard, depois que jogar, tiver extremamente interessado no sistema, mas não gostaria de jogar fantasia normal, quer jogar fantasia medieval, você pode jogar o nível hardcore. O pessoal fala que é o Mouse Guard de verdade. O Mouse Guard Dark Souls do Mouse Guard. Muito Uma pesado. coisa esfriada, não sei. Esse é pesado, né? Esse aí é pra galera mais hardcore. Vocês podem jogar um RPG chamado Torchbearer, tá? Ele usa o mesmo sistema do Burning Wheel com as melhorias do Mouse Guard pra fantasia medieval. Ah, interessante. Uma indicação aí pra quem quiser buscar isso Ele aí. é o nível hard. Ele é pra quem... É tipo aquele outro que o pessoal... É o Lamentations of Flame Do Flame Princess. Princess. Sim. Cara, o Shadow também é grande. Também Então, é. qual é a nossa intenção, tá, galera? Na semana que vem, porque afinal de contas o nosso querido Marcos, ele tem vida, né? E Eu ele, tento ter. E ele tem um canal, ele atende o canal dele. Fala pra gente. Hoje ele bota cedeu. um Quem pouquinho quiser te aqui. achar e bater em você, digo. Como é que acha? Conhecer o seu trabalho, onde é que te acha? Tá, em todas as redes sociais você pode me encontrar como Salsa The One, tudo junto. Né? Até no Tumblr? No Tumblr não, no Tumblr eu tenho outras coisas. Quase todas as redes Eu tenho sociais. outras coisas que eu não vou falar. No Tumblr eu tenho... Imagina o que ele não tem Não, nesse Tumblr. não, aliás, no Tumblr também é Salsa The One. Aí, Mas ó, assim, ganhou da gente, muito Mas bom. é uma delas só. O outro Porque não. a outra ele não vai revelar pra gente. Não, a outra A outra é- nem a esposa dele conhece. Não, o outro o pessoal conhece. A outra é mais uma brincadeira com tradução de jogos que não deram certo e aí eu faço piada. Isso é uma coisa bacana que se você não sabe, o Salsa hoje ele trabalha com tradução. Então você pode xingar ele caso você veja lá a tradução errada de algum jogo. Às vezes não é culpa dele, porque ele trabalha em equipe. Vamos lembrar disso. Né? E às vezes ele tem diretor. Mas se Aí, você quiser mesmo desabafar, sugerindo- pode mandar pra ele Não, mesmo. pode falar com ele, vai lá no canal. Cara, melhor coisa. Sabe aquelas pessoas rabugentas, mas engraçadas? É o Salsa reclamando da vida no canal dele. É Cara. verdade. É muito engraçado. A cara. gente tem uma máxima que é o seguinte, não dá pra escrever salsa sem sal. Não, Então- Então, assim, a gente trouxe Entendeu? ele aqui porque ele é um cara que ele vai mestrar pra gente, né? Não semana que vem, porque a gente talvez daqui a 15 dias. Nós vamos pode ser. anunciar. Vamos saber. Vamos fazer anunciar, direitinho, passar o horário e tentar né? cumprir um pouquinho mais esse horário, que realmente nós É. começamos bem tarde e Pois essa não é a intenção da não gente. é a intenção Rolaram da gente. preparativos. Pois Sim, é, não, a exatamente. gente apanhou, ele ensinou um monte de coisa pra gente. Assim, foi a nossa primeira vez. Oh. Com salsa. Tomara que não esqueça. Inesquecível. Pessoal, então é o seguinte, cara. Pra vocês que estão acompanhando a gente pela primeira vez e, enfim, quem já conhece a gente de outros cantos, nós vamos estar, eu, Gabriel Veloso, como o Goblin Zero no canal. O Jonathan vai estar como o Goblin 1 no canal. Nós temos a equipe de apoio aqui, a Jéssica e o Diogo como o Goblin. Não vou falar respectivamente, porque eu posso errar 13 e 11. Descubram. Tentem descobrir qual é qual. Essa é a brincadeira, a nova Vai lá. gincana do Goblin. Aí fica o desafio. Vamos ver. Não, tênis, E- né? Vamos e ver mais se o uma tênis coisa- define o artigo. E mais uma coisa, para poder encerrar aqui, ignorando o que ele acabou de falar, Sim. nós convidamos todos vocês que vierem assistir ou que estão assistindo agora para entrar no nosso canal www.cybergoblin.com.br. Entra lá, confere as matérias, comenta, compartilha e seja feliz. Um beijo do Goblin, galera. Seja feliz também se você não leu, mas assim, a gente deseja que você leia, tá? Isso aí. Da minha parte, eu agradeço a você que ficou até aí. Muito obrigado, né? Com certeza. E você que está assistindo também, Se você mesmo tá, não estando aí do se início. você tá assistindo isso depois no YouTube, a gente vai tentar quebrar esse vídeo em várias partes. Lembrando o seguinte, cara, o canal é novo. A nossa áudio editora, ela é foda só por tentar.
né? Então tenham paciência com a gente tá começando. Eu sei que vocês esperam muita coisa da gente. Eu não acho que vocês devem esperar porra nenhuma, mas Não. tudo bem. É assim, mas eu sei que vocês esperam da gente. Então, a gente vai anunciar isso. Não esqueçam de curtir a página, compartilhar. Isso aí. Compartilha. Cara, assim, Aqui em não volta tem, tudo, a gente, ó, tem coisa a pra gente você não mexer. tá nem, a gente ainda não, a gente não tá nem pedindo dinheiro. O que é mais difícil. Ainda. Ainda Só querem o seu dedo. Só querem o seu. Olha! Hum. Né? Ou o seu sininho. Né? Ativa lá. Toda vez que a gente estiver Melhorou. ao vivo, você vai ativar, ele vai aparecer pra você. A gente espera, se o Facebook não trollar a gente. E aguarde mais novidades. Tanto novembro, com a mesa aí de Mouse Guard, com outras mesas que a gente vai trazer e com outros projetos que a gente vai trazer também. Fica ligado no canal, galera. Segue a gente e seja feliz. Beijo do Goblin. Peraí que a Jéssica quer anunciar alguma coisa. Você falou novembro, é setembro. Ah, é setembro. É porque eu tô perdido. Eu sou um rapaz que tá perdido. Galera, é isso aí. Já. Até a próxima. Beijo do Goblin. Encerra, por favor. Falou? Dá tchau. Vai lá, Peraí. tchau.